todos, sejam bem-vindos ao Kyopo Esporte Clube. E hoje estou aqui com uma mesa não redonda, retangular, mas bem cheia. Eu estou aqui com o Kim. Muito obrigado, Kim, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Hoje estamos em minoria, né? Convidaram 2 corintianos. Mas não é convite, não. Você é da casa, é você que está ajudando a convidar também, a quem está assistindo a gente e também aos outros. Finalmente encontramos corintianos, essa raça que estava meio sumida, que antes que suma de novo, a gente conseguiu puxar pra cá. E temos 2 corintianos na mesa, porque a gente não sabia se de repente vai que um foge de novo. Então, pelo menos agora a gente tem 2. Então, a gente tá aqui hoje com o Felipe, que já participou aqui do KyopoCast pra falar de saúde mental, porque ele é um psicólogo, né? Ele não é ele é um dos bando de loucos, mas que talvez ajude a controlar um pouco as emoções. Você é um do bando de loucos? Sim, com certeza, né? E a gente também tá aqui com o Denis, o nosso coreano corneta. Obrigado por me chamar novamente, é muito legal participar, viu? E aí, pessoal, vocês estão acompanhando bem futebol? Queria que cada um me falasse, né, qual que foi o último jogo bom e o jogo ruim que assistiu do seu time, né? Vamos começar, temos 2 corintianos, vamos intercalar um corintiano e um não corintiano. Começa aí, então, Felipe, qual foi o último jogo bom do Corinthians que você assistiu? Acho que final da Libertadores de 2012, né? Nossa, faz 13 anos, mano. Pô, faz 13 anos. Acho que o último jogo bom, cara, acho que contra o Palmeiras na final da Paulista, né? Acho que foi um jogo bom. Os 2 jogos ou o segundo jogo? Qual jogo? Acho que os 2 jogos, acho que jogou bem, Tipo, foi meio arriscadinho ali, sofreu. Mas foi a propósito de jogo ali, né? Sim, foi a propósito de jogo e tal. Então, acho que foi um bom jogo. O primeiro jogo foi bom bastante pra ir confiante no segundo? Ou você foi do segundo apreensivo? Acho que nunca dá pra ficar muito confiante. Porque o segundo ia ser lá na Neoquímica. Sim, mas não assim, né? Jogo bom foi lá contra o Palmeiras. Jogo ruim, cara, acho que o último, né? Qual que foi esse último jogo? Do Fluminense, né, velho? Pelo amor de Deus. Foi Corinthians e Fluminense, 2-0 pro Fluminense. Em casa ainda, hein? E que acabou, então, resultando na queda do Ramon Dias, né? Existe esse rumor, né? Estão falando aqui que parece que ele caiu, né? Sim. Abrindo aqui em bastidor, assim, a gente tá gravando agora 2h18 e a notícia do momento agora, que a gente nem deu tempo de ver o quanto é real ou não, é que o Dorival Júnior fechou com o Corinthians. Você que tá assistindo esse programa, você já sabe se é verdade ou não, se o Dorival fechou. Ficou feliz Ficaria feliz com o Dorival no Corinthians, Fefas? Cara, acho que não, né? Não sei. Não? Nos últimos... O técnico de seleção. Sim, mas ele não... ele não tem ele não tem... Desculpa, não tem trabalhos muito bons recentemente. E... ele não tem muita cara do Corinthians, né? Tipo... Só aí já... Só por esses 2 motivos não era pra contratar. Quem tem cara do Corinthians que técnico? Então, quem você gostaria? Né? O Tite? Com certeza. Temos uma viúva do Tite aqui. Eu o Tite de volta. 2, tá? Eu sei que tá empregado, mas eu gosto bastante do Mano Menezes. O Tite tá empregado? Não, Tite. O Mano Menezes. Também não tá empregado. O Mano caiu do Fluminense. Caiu do Fluminense agora. Ele caiu, é verdade. Ele caiu, entrou Renato Gaúcho, 3 partidas, 3 vitórias. Não, pelo amor de Deus. Eu gosto do Mano, cara. Eu gosto do Mano. Eu acho que ele tem bem a cara do Corinthians. Só porque é Mano. Não. Eu acho que no Corinthians, nas 2 passagens que ele teve, ele fez bons trabalhos, eu acho. Tá. Até na seleção ele fez bom trabalho antes de cair, né? Tipo, vamos combinar, né, gente? Ele é a cara do Corinthians, mas ele não é a melhor opção. Não, cara. tá, tudo bem, pode não ser a melhor opção, mas que opção a gente tem no mercado? Você vai tentar trazer um técnico de Portugal de novo? Não dá, acho que não é nossa função saber quem é o nome bom, mas acho que quem trabalha com futebol, que vive isso, tem que estar monitorando. A gente monitora os mesmos nomes de sempre, porque a gente não trabalha com isso. A gente não tem como saber se tem um técnico na segunda divisão argentina que é bom. Mas quem trabalha deveria saber, né? E você, quem você já tá querendo no lugar do Abel, já que esse é o último ano do Abel? Que isso, não. deixa os corintianos pensarem no próximo treinador. Ele já falou que esse é o último ano dele, Mas ele né? já falou umas 3 vezes que ia sair e no final ele não é ficou, homem de né? palavra, então, é isso. As coisas mudam. Eu acho que vai depender muito de como o Palmeiras render no final do ano, até o final do ano. A Leila já falou que o desejo dela é ficar com ela no mandato dela. E que acaba quando o mandato Daqui dela? 2 anos. Ela acabou de ser tem reeleita. mais 2 então ela anos tem mais ainda. 2 anos. E a Leila falou que ela não quer o treinador. Mas, claro, não depende só dela, né? O Abel tem que querer ficar. O Palmeiras vai querer renovar com ele. Só se acontecer uma tragédia gigantesca. Mas a torcida já tá meio pegando no pé também, né?
ele já foi mais unânime, né? Ele já foi mais querido. Só que você sabe como é torcedor, né? Tem que, Principalmente o do Palmeiras. Resultadista. Se Turma do ganhar... amendoim? Famosa turma... Agora é a turma do pistache. Depois que virou depois que virou Allianz Parque... Torcida de Enzos. Encareceu tudo. Mas o Abel Ferreira fica até no final do ano, com certeza. Agora, depois, ninguém sabe. Eu acho que nem ele mesmo sabe, né? Porque depende muito de como for. Se o Palmeiras for campeão, enfim, aí tem toda aquela emoção. Porque a questão financeira não é o que pega, né? Porque ele recebe o maior salário do Brasil. É um dos maiores do mundo, né? De também, treinador, né? de treinador sim. No geral, o Memphis é o que tem o maior salário do Brasil. Não, mas de treinador eu não ganho. É, de Ah, não, mas, treinador é ele mas o Abel disparado. recebe. O Memphis tá recebendo? Sim. Tá recebendo. De acordo com quem tá pagando, não é o Corinthians, né? segundo- Acho que o Corinthians paga 80%, não, 10, 20%, não. É quase nada. Praticamente quase é o nada, patrocinador que paga tudo. 1% desse eu aceitava também. E no mundo, a última notícia que eu tinha visto, ele era o 8º treinador mais bem pago do mundo. Tipo, ele recebia mais que o Xavi, na época que ele tava no Barcelona. Ele recebia mais que muitos nomes fortes aí de clubes grandes da Europa, e tá certo. O que o cara entrega não tá escrito, né? De questão de resultado. Você pode discutir o futebol, o desempenho e tal, mas, cara, o Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras. O palmeirense, ele fala mal do Abel, mas eu não vejo ninguém pedindo a cabeça dele, pelo menos. Na internet tem, né? Mas aí internet na tem internet sempre tem, né? Internet tem de tudo, internet tem de Internet sempre vai ter tudo. Nunca, 100%, assim, 100%... Eu acho que ninguém é unânime, né? Nem o Ancelotti é no Real Madrid, ainda mais que caiu. O começo do ano do Abel não foi dos melhores, mas acho que agora ele tá se reencontrando o time de novo. Qual foi o último jogo ruim do Palmeiras que você assistiu? Cara, só pra voltar um pouquinho na sua pergunta, o começo do ano foi um ano atípico do Palmeiras, né? O Palmeiras tá numa reformulação, assim, total. Vendeu vários jogadores que vinha ganhando tudo. Jogadores que estavam já há 5 anos no clube, como Dudu, Zé Rafael, Rony. Então, ele tá em um momento de reformulação e contratou muito jogador novo. Mas esses jogadores vêm dando um momento bom, né? Eles já não estavam rendendo tanto quanto estavam rendendo, Sim, né? tem a questão do rendimento, tem a questão também do desgaste com a torcida. Tem jogadores que precisam de novo ambiente. O Rony foi pro Atlético Mineiro agora, tá fazendo gol pra caramba. O Dudu não tá rendendo lá no Cruzeiro, mas ninguém tá rendendo lá. O Cruzeiro aqui tá aguentando, né? O Cruzeiro contratou 1000 caras e o time não tá girando. O Zé Rafael foi pro Santos, tá machucado. Então, essa reformulação é natural ter precisa desse tempo de entrosamento. O Palmeiras contratou o Vitor Roque agora. Ele nem treinou com o time desde o começo do ano. Ele veio agora, no último dia da janela. E a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Eu tô torcendo pra que ele seja o Vitor Borja. Miguel Borja, né? Miguel Borja. O Vitor, em vez de Vitor Roque, entendi, Vitor Borja. Sim, ele vai ter o mesmo... O Borja foi a contratação mais cara do Palmeiras na época. Na época, sim. E quero que o Vitor Roque renda tanto quanto o Borja Tomara rendeu. que você esteja errado. E aí o Paulinho, mesma coisa. O Paulinho agora é o segundo jogo dele. O Mikael veio no meio também. O Mikael já chegou jogando, né? Já tá, já tá melhor, né, dos três. Tá muito bem. Ele e o Emi Martinez também, né? O Emi Martinez hoje é titular absoluto. Ele ganhou a vaga do Aníbal. Então, eu acho que entre os contratados, talvez o Emi seja o que esteja rendendo mais. Só que o Mikael também tá muito bem, porque o Murilo se machucou, o Gustavo Gomes estava em recuperação. E aí, por necessidade também, ele entrou e titular, todo mundo tá gostando dele. É um zagueiro canhoto, que o Palmeiras não tinha. Mas o Palmeiras, respondendo sua pergunta agora, eu acho que o último jogo ruim, apesar da vitória contra o Sport, aí eu acho que não foi um jogo que rendeu muito. Até que o pênalti não foi, pênalti em cima do Veiga, né? Que o juiz deu ali, que causou uma polêmica absurda. Inclusive o Sport, nossa, prejudicado nos 3 primeiros jogos. Pênalti contra o São Paulo, que não existiu, que o Caleri perdeu, né? Por isso que ninguém falou tanto. E aí também, mesma coisa, Palmeiras, acho que foi contra o Bragantino. Não, o Bragantino foi o jogo anterior também teve outra polêmica. Enfim. Assim como dá pra falar que o Sport teve vários pênaltis contra... Palmeiras teve a favor, né? A favor, agora o meme é esse. O meme da vez é o Palmeiras é beneficiado, né? Não é meme, como assim meme? Cara, eu acho que é discutível, né? Tem alguns lances que dá pra discutir, mas esse do Sport é indiscutível. Não foi pênalti. Pra mim, a culpa nem é do juiz, é do VAR. Porque ali o cara não tá no ângulo bom, no calor do momento, mas o VAR não vê aquilo. Todo mundo viu. O VAR não chamar, pra mim, foi um absurdo. Mas... Aqui tem aquela história de que o VAR não pode interferir a qualquer hora, né? Não, ele tem que interferir quando achar que o juiz errou. Exato. Isso. Não, mas acho que quando é por coisa interpretativa, Não. assim, do juiz, ele Mas não... acho que não pênalti, mexe. cartão Aí o vermelho, juiz vai lá, vem uma Não, telinha. tem pênalti que ele não entra. Ele pergunta assim, o que você viu?
O VAR pergunta pro juiz, o que você viu nesse pênalti? Ah, eu vi o pé tocando. E realmente o pé tocou. Mas se for forte o suficiente ou não, isso daí quem decide é lá o juiz. Aí o VAR não fala, então tem que ir pro VAR. Então, por isso que a própria regra do VAR ele pode ser reformulada ainda. Eu também acho. Sim, eu acho que tem que mudar muita coisa. Por exemplo, agora eles implementaram a regra do goleiro, né? Que ele pode... Ele 8 segundos. Aí o juiz tem que contar os segundos. Pô, põe o VAR pra contar, mano. O juiz tem tanta coisa pra fazer. O juiz tem que ficar fazendo 1, 2, 3. Pô, não dá, né? E é um momento que ele precisa se posicionar, né? Claro, a bola tá no gol, ele tem que estar lá correndo pro meio de novo. E tem vários jogadores xingando ele, a torcida, e ele tem que ficar contando. Pô, põe o VAR pra contar. Nova que vai exigir ajustes posteriormente, né? Mas acho que, não sei, enfim, acho que dá pra. Mas você foi muito exigente, né? Não é um jogo ruim, assim, pra você botar o último jogo ruim do Palmeiras, né? Porque eu acho que... É que a régua tá alta. O Palmeiras tá muito alta, né? O Palmeiras vem ganhando tudo e a torcida tá xingando. Tipo, claro, a gente não ganhou o Paulista, beleza. O Corinthians veio com a proposta de jogar fechado, finalizou uma vez no Allianz Parque, achou, beleza, é isso. E aí no jogo de volta a mesma coisa. O Palmeiras finalizou mais, só que aí o Veiga perdeu o pênalti também. Se o Veiga faz, talvez poderia ter sido diferente. Mas futebol é isso, né? Nem sempre a bola vai entrar. Mas eu acho que o último jogo ruim, eu coloco o Sport. Tá. E o último jogo bom. E antes dele, quando o Botafogo em casa também foi pior que o Sport, na verdade. E Botafogo foi 0x0. Foi 0x0. Foi 0x0. O Botafogo teve umas 3, 4 chances aí pra fazer, não fez. O Flávio Lopes me perdeu um gol cara a cara ali que não poderia ter perdido, mas enfim. Eu acho que contra o Sport. O último jogo foi contra o Sport, que não jogou bem, mas mesmo assim venceu. E o último jogo bom foi ontem, né? A gente acabou de ganhar do Internacional, lá no Beira-Rio. O Inter não tinha perdido em casa. O Inter não tinha perdido esse ano. Eles estavam 17 jogos invictos, a gente foi lá, ganhou a última derrota deles no Beira-Rio foi em novembro do ano passado, contra o Botafogo. Campeão. Se o Inter ganha aquele jogo, talvez o Palmeiras poderia ter sido campeão brasileiro também, tem isso. Mas ontem o Palmeiras jogou demais. O placar foi magro, mas poderia ter sido muito mais. Principalmente no primeiro tempo. O Palmeiras criou muito. E aí no segundo tempo, quando tava pior no jogo, conseguiu achar o gol, né? E aí conseguiu controlar a partida. E no final teve um gol anulado ali, que também, não sei, bem discutível, né? Esse VAR aí. E você que acompanha, então, você que tem um bom termômetro da torcida do Palmeiras lá, das mensagens xingando o Abel, xingando vocês, elogiando o Abel. Você acha que agora tá no momento de a torcida acalmou? É como diria a Leila, estão mais calmos agora? Acalmou, o Palmeiras tá, além de estar ganhando, que é o principal, está mostrando um bom futebol, jogou bem contra o Internacional, jogou bem também contra o Corinthians, que a gente ganhou em Barueri, 2x0, mas achei que poderia ter sido mais. Jogou bem, o jogo foi bem. O Corinthians também tava desfalcado, claro, o Hugo faz diferença, o Garro também faz diferença. Mas zaga também. A própria zaga, o Gustavo Henrique não jogou, né? E aí o André Ramalho eu acho que desce um pouco de nível, enfim, mas eu acho que o Palmeiras agora a torcida está mais calma, né? Agora que a torcida está mais calma, dá para pensar mais racionalmente, avaliando que pode ser o último ano do Abel e avaliando que vai ter aquele... Quer que seja o último ano, né? Vocês estão percebendo isso, né? E aí, podia, viu? E aí vai ter aquele intervalo ali no meio do Mundial, né? Eu vou fazer uma pergunta que parece que é brincadeira, mas é séria. Porque agora tá todo mundo fazendo um monte de jogo, espremendo assim 20 jogos em poucas semanas, para depois ter lá um grande momento de pausa, onde os times que não vão jogar o Mundial vão poder fazer uma nova pré-temporada praticamente, se organizar e tal, para chegar forte na Libertadores e no Brasileiro. Sim. Pensando nisso, não é melhor o Palmeiras levar o time reserva, os juniores pro Mundial, para poder focar no que realmente consegue ganhar e tem chance de ganhar? Cara, não... Essa pergunta... Sabendo que não vai conseguir nada lá. O Palmeiras não vai ganhar, nem clube brasileiro vai ganhar. Vamos mandar o Juninho, vamos mandar a base, vamos mandar o time B, vamos focar aqui em ganhar Libertadores brasileiro. Não é uma ideia, não é? Eu entendo sua pergunta, só que eu acho um absurdo o Palmeiras levar um time B ou as reservas pro Mundial, né? Porque o campeonato mais importante do ano é o Super Mundial, é a primeira vez que vai ter esse campeonato nesse formato, é um evento totalmente novo. A FIFA vai pagar uma bala pros clubes. Até o Real Madrid vai levar o time titular. Então, mesmo o peso do Mundial pro Real Madrid é muito menor que o do Palmeiras, né? Ou para qualquer clube da América do Sul, porque eles valorizam muito mais a Champions League do que
Mundial. Vamos ver esse novo Mundial pra ver como é que vai fazer. Porque a FIFA nitidamente tá querendo transformar esse Mundial na Champions League da FIFA, né? Porque a Champions League é da UEFA. Tem Exatamente. Da UEFA e da FIFA. Sim, então eles estão tentando criar uma competição tão grande quanto a Champions League. E aí vamos ver como os clubes europeus vão reagir. Mas o Palmeiras, obviamente, que vai ter que ir com o time completo. Eu entendo que vão ter muitos times que vão ter uma pré-temporada mais longa, mas o Palmeiras, quase ninguém vai chegar na final. Agora que o Abel tá ajeitando o time, tá azeitando... Assim, é um desperdício de parar pra ir pro Mundial e... Não, porque lá também vai ter treinamentos. Vai que alguém se machuca lá também. Mas os jogadores... Imagina se o Estevão quebra a perna lá, não. mas o Estevão já vai depois, O Estevão já vai depois, então... O Estevão joga o Mundial. Joga o Mundial, tá no contrato. Depois do Mundial ele vai embora. Entendi. E aí é uma baita perda pro Palmeiras, né? Porque o Estevão é o melhor jogador do Brasil. Já não deveria estar treinando já... Pensando em quem vai substituir o Estevão? Já está fazendo isso, né? Já tá contratou o jogador pra isso, mas não tem como você deixar o moleque no banco, né? Como você tem um cara assim, você utiliza até quando der. Tá. E aí depois você... Vai fazendo os pontos que são importantes agora. Os mesmos 3 pontos do início do Brasileiro são a mesma coisa, os mesmos 3 do final. Exatamente. É a mesma coisa que aconteceu com o Endrick. O Endrick já tinha sido vendido pro Real Madrid e ele ficou mais um ano no Palmeiras. Um ano e meio. E você não vai deixar um cara desse tamanho no banco, né? Ou não botar ele porque não vai estar daqui a um ano. Você tem que utilizar ele, porque você tem que espremer o cara pra fazer o máximo de pontos possível e ganhar. E é o caso coisa do que o Abel não fez com o Endrick na Libertadores. Na Libertadores, sim, mas aí por opção técnica, né? Não por questão... Não porque ele tava saindo. Não porque ele tava saindo. Ele Foi errou. por uma má opção técnica, né? Ele errou. E é engraçado que naquele ano o Estevão ele começa de titular no Palmeiras. Só que ele não vai bem. Só que normal. Mas oscila, jovem, ele né? é novo, eu acho que também ele tava jogando fora de posição. E aí depois que o Palmeiras cai na Libertadores, aí ele vira titular e aí o Palmeiras é campeão brasileiro, né? Boa. Então tem que levar os titulares. Óbvio, né? Tem que levar o que tem de melhor. Olha, vocês vão lembrar de mim no meio, assim, ó. Caramba, todos os times estão voando agora, o que aconteceu? Cara, pode ser. Esse ano é um ano muito atípico, porque vai ter o Mundial no meio do ano, e aí vai ter uma nova pré-temporada, uma nova janela. Muitos clubes vão perder jogadores, muitos clubes vão contratar jogadores. E aí, só que o Palmeiras, cara, é um ano de Mundial. Eu acho que cai ali nas oitavas, quartas. Aí vai ter 15 dias pra treinar também, né? Ah, tem essa. Porque dura um mês. Ou pode até... Tem um formato já decidido? Como Já, é que vai já ser? tem os clubes Sim. montados, os os grupos. É igual a Copa do Mundo. Sim. Igualzinho. São... sortearam já os já times. sorteou. São 32 times, 4 em cada grupo. Que agora a Copa do Mundo mudou também, né? Mudou agora, mas igual sim. a última Copa do Mundo. E aí O padrão que Oitavas, quartas. o grupo Passa dois. o grupo do Palmeiras é Porto, de Portugal, Palmeiras, Inter de Miami do Messi e Al Ahly do Egito, que todo Entra um ano pouquinho tá mais no pra Mundial. cá, pra você não tapar muita câmera ali. E aí... o grupo... dá pra passar. Dá, claro Dá pra que dá. passar. É totalmente plausível. Só que aí se passa de fase... Mas pra que passar? A grande dúvida é essa. Então a Coreia não participa da Copa do Mundo também. Não, É a mesma coisa. Pra que se não vai ganhar, né? Se for nesse quesito, Entendi. né? Você tá... Não, é que pra gente da Copa do Mundo é até onde chega. É isso, Palmeiras é a mesma isso. coisa. Eu acho Tá. que o Flamengo, qualquer clube brasileiro tá com essa mentalidade. Ou eles podem ir também pensando que é uma Florida Cup, vamos fazer nossa intertemporada aqui É com esses diferente, né? times. Florida Cup, você ganha ou não ganha, tá nem aí. Mas e o cruzamento? Qual vai ser o cruzamento do grupo? Se né? passar, pega o grupo do PSG, Atlético de Madrid ou Botafogo. Ixi, Gaim vai deitar, hein? Aí nem tá jogando. Dá pra ir pras quartas. Eu acho que dependendo do time que pegar Dá ali... pra ir pras O quartas. PSG tá na semifinal da Champions, gente, para. Não, mas aí... Se bem que... Não, e o Mas Atlético pode de rolar Madrid... pode rolar uma zebra ali, todo o Palmeiras jogo- passar em primeiro. todo acho que- jogo- É isso aí, dá pra passar, leva os titulares, eu vou focar no Mundial. Todo jogo, claro, futebol, né? Jogo é jogo. Jogo é jogo, mas... Jogo é jogado, claro jogo é que- jogado, jogo é jogado. Que é muito difícil. Só que lembrando que muita gente acha que não acabou o Mundial anual, vai continuar tendo. Aquele do Aí tem o final- continental. O tradicional. Que chama de intercontinental. Só que mudou também o formato. Agora, antigamente, o clube da América do Sul entrava na semi, né? E o europeu também entrava na semi. Agora entra Agora, a América antes. do Sul, o clube da América do Sul entra nas quartas e o europeu já entra na final. E cada jogo Não, na é um final? Já entra na campeonato. final. Ah, Já entra na Copa final? não sei o quê. Aí cada jogo é uma final. Que eles chamam. Então, tipo, vamos supor, o Palmeiras foi campeão da Libertadores esse ano. Aí no final do ano vai ter o Mundial. E aí ele vai jogar as quartas. Mundialito, né? Vai ser um mundialito. Se ganhar, não é mais mundial. É que só as nomenclaturas, né, mudam, né? Eu vou falar Super Mundial, que é o meu do ano, que é diferente, e o Mundial, que é o ano. Justo, que é o verdadeiro Mundial. Aí fica discutindo. Não é mais. Não é mais. Começou em 2000, né? A gente- Começou em 2000. então, Continuará é a sendo de sempre 2000, o verdadeiro então? Mundial.
Claro que é, o nome oficial é Club World Championship. Aí a discussão é complexa. Sabe por que o Mundial do final do ano é Mundial nesse formato? Porque antes era só o campeão da Libertadores com o campeão da Champions. E quantas vezes o campeão da Libertadores caiu na semi? Várias vezes. Não, mas nenhuma vez o time da CONCACAF ou da África ou da Ásia foi Tudo campeão. bem, tudo bem, mas- O campeão sempre ficou entre América e Europa. Não, tudo Não, é bem. importante você falar isso porque eles mudaram essa regra agora desse anual, porque nas últimas 10 edições, 5 vezes o Clube da América do Sul passou pra final e 5 do outro continente. Então, pro critério esportivo... Eles... Então, desses 5, quantos o Palmeiras não passou uma vez e outra vez ela passou? Não, né? o Palmeiras passou uma. Aí o Galo caiu pro Mazembe, o Inter caiu pro Casablanca, o Flamengo caiu pro Al-Ali. Isso. Então tem... Vergonhoso. Então, pra mim, ir pro Mundial tem que ganhar. E eles ficam falando, não, que tá um patamar acima, Eu não tá sei nada, o que é ir pro né? Mundial e não ganhar. Pra mim é vergonhoso. E aí esses absurdo. clubes da África e tal, eles reclamaram. Falaram, pô, por que a gente tem que jogar as quartas e o Clube da América tu chega na semi? Mas quanto mais joga pra esses times é melhor, né? O Mundial é muito mais perto pra eles, consegue levar a torcida. Quanto mais... Se eles tivessem 10 jogos antes pra chegar na final, pra eles iam ser mais jogo ainda. E pra eles ainda é melhor. Talvez. Né? E em todos, e nesse formato, praticamente, nas últimas 10 vezes, o europeu ganhou as 10, né? É verdade. Então, E... tipo, por isso que também o europeu chega na final, né? Foi por critério esportivo. E é justo. Aí faz eles motivarem a levar o time titular mesmo pra jogar só um jogo, exato, não vai exato. detonar, né? Que vai ficar lá uma É, pra eles é menos desgastante e tal. Encerrar a discussão, né? Ah, vai ou não vai, né? Isso. E você, Denis, qual que foi o último bom jogo que você viu do seu time? Qual que foi o último jogo ruim do seu time? Você vai falar de quê? Do Corinthians ou do Sual? Acho que é mais fácil falar do Corinthians, porque o Sual tá difícil, viu? O Sual tá difícil? Mais difícil que o Corinthians? Não, tá terrível lá, Porque ele cara. tá na Série B da Coreia. Tá na Série B. E não vai passar? Não vai subir? Olha, já Ah, foram é? 9 jogos, tá Série- em quinto lugar. Tá em quinto lugar do campeonato. E agora tem mais grandes disputando lá. A Série B? A Série B. Ah, mais time grande mais time caiu? grande. Qual outro time O grande Incheon, caiu? por exemplo. Caraca, tá difícil aí. Então. E assim, Tá difícil a sua vida. Só um time sobe direto. Então, no Campeonato Coreano, na segunda divisão, o primeiro sobe direto e os 4 O segundo do até segundo ao o quinto quinto. joga playoffs internos, depois playoffs com o penúltimo e antepenúltimo da K-League One. Caraca, então pra o som ter caído, eles tiveram... Ano passado, ele nem chegou no playoff, o Suwon. Caramba! Entendeu? Então tá feio É o o negócio. segundo ano na Série B? Ano passado jogou, não foi pro playoff. Mas eu ouvi falar que quando o time grande cai, é bom porque reformula, não é? Vocês que têm mais experiências podem me falar. Quando o time grande cai, você reformula, depois volta gigante, não é? Tem casos e casos. Tem casos que vai bem, tem casos que vai mal, né? É que a primeira vez que o Palmeiras caiu, ele não voltou muito bem, né? A segunda vez que ele voltou melhor, né? Mais ou menos. Tipo, a primeira vez a gente voltou e continuou meio que ali, né? ficou Nem nessa- muito nem baixo. exato. Mas E na segunda vez, 2013 foi duro. Aí 14 foi muito duro, que a gente quase cai de novo. Né, que foi no que sim, foi uma sim, da- sim. E aí em 15 que começa a mudar as coisas. E aí em 15 o Palmeiras era o maior campeão, né? Tem esperança pro Sual. É só se espelhar no Palmeiras Não, mas aí. a gestão lá do Suwon também vou te falar, porque beira o amadorismo, sinceramente, viu? Porque o treinador é ruim, eles mantiveram o treinador do ano passado, que eu acho um absurdo. Mas que é um ex-jogador ídolo do Não, Sual, esse né? já caiu, o ídolo Ah, é? ele caiu fora. É um outro cara lá que muito contestado e continua ali, fazendo um trabalho super contestado. O elenco, quando tava começando a se azeitar, trocaram um monte de gente lá também do time. Então, assim... E hoje tá muito instável. Um jogo ganhou de 4-1, depois perde 3-0, sabe? Então, tá muito... Não tenho esperança que vai subir. Então tá. Então qual foi o último jogo ruim e o último jogo bom do Corinthians que você conseguiu assistir? Né, acho que é melhor. O jogo bom, cara, porque pra mim o Paulista não significou muita coisa pra mim, mas durante a arrancada lá do Corinthians pra não ser rebaixado, aquela vitória de 2-0 contra o Palmeiras, Putz, sim, aquele jogo foi bom, hein? jogão, cara, jogão. Esse foi, assim, foi pra dizer assim, o Corinthians agora tá em outro nível, porque até então, mano, Foi um bom jogo, foi um bom jogo. tava num patamar... Verdade, se o Palmeiras ganha, sim. podia ser tipo a derrocada de vez do Corinthians. Né? E o Palmeiras ressuscitou Exato. o Corinthians, né? Não, Essa piada, né? Que o Palmeiras adora ressuscitar o Corinthians.
Mas e podia ser também a arrancada do Palmeiras, né? pra ser campeão. Foi a última derrota do Palmeiras fora de casa, aquele dia. Ah, é? Em setembro, mano. Depois não perdeu mais fora de casa. Não perde. Palmeiras não perde fora de casa, é muito difícil. Caraca, ou seja, é mais hostil jogar no Allianz do que fora. Quando joga, né? Quando Palmeiras joga também, em casa, o Palmeiras tem 2 derrotas no ano. Ah, mas é verdade que tá jogando muito em Barueri, Exato, né? tá jogando bem mais Tem Barueri. essa Uma contra o também. Corinthians e outra em Barueri contra o Novo Horizontino. E esse jogo contra o Corinthians, primeiro tempo o Palmeiras amassou. Aí depois que, quando toma o gol, e aí 2 falhas individuais, né? O Everton toma aquele frango do Yuri Alberto lá, que ele perde o tempo de bola ali. Sim, exato. E aí E o Richard Hughes também que o falhou. Rios também falha no começo da jogada. Mas aí não foi tão gritante igual a do Everton. Você não né? tem medo do Rios virar um Murilo? Que Murilo. Não, Lua, desculpa, Lua. Luan do... O zagueiro do Palmeiras. Tipo, um cara que é bom tecnicamente, mas que a torcida pegou no pé e... Cara, se ele for o Murilo, tá bom, né? O Não, Luan. Se ele for o Luan, tá bom, né? O Luan ganhou tudo no Palmeiras, mano. Tá. Eu penso assim. E porque o cara joga demais. Joga muito, joga pô. muito. Você acha injusto a torcida... Luan tem mais título que o Palmeiras e que o Corinthians e o São Paulo juntos nesses anos, né, na passagem dele, pô. Ah, mas muitos jogadores do Palmeiras têm mais título. Exatamente, todo mundo. Só a Era Abel tem mais que... acho que só o Flamengo tem menos títulos, tem mais que o... E o último Que jogo era, ruim do Corinthians que você assistiu deles? Cara, assim, o jogo que eu fiquei mais triste esse ano foi a derrota contra o Barcelona de Guayaquil. Sabe? Porque... Aqui... Não, Lá, Os dois Os dois jogos. os dois É que jogos. O segundo jogo... o segundo jogo, o Corinthians entrou praticamente derrotado, sinceramente. Aquele jogo foi esperança legal, foi legal Não, mas assim, com o time completo, você nadou pra pegar pré-Libertadores. E aí, no primeiro playoff, passou no sufoco. O time, no qual que é o sufoco. nome? O time da Venezuela? Lá nem sei o nome. É. Sexto, sétimo lugar do campeonato venezuelano. um time nada a ver lá, né? E Uma passou... displicência terrível, cara. Ó, É isso, entendeu? Aí, Esse jogo foi... nossa, os foi 3x0 contra o Barcelona de Guayaquil, cara. Esse jogo foi triste. Foi triste. Não, e pra mim o ano acabou ali, né? Porque não tem mais nada pra fazer. E agora a Sul-Americana é a parte de calma. mas não, assim, É a parte de calma, mano. Porque tem um ponto em 2 jogos. E agora o próximo jogo vai jogar fora de casa. Racing, E fica na Racing. Sul-Americana, o primeiro passa direto e o segundo joga contra o terceiro da Libertadores. É Isso duro, que é mano. foda, O isso que é Sul-Americana é Que duro. pode pegar o Barcelona, né? Tô falando. A chance de se vingar. O pessoal tá falando assim, se pegar o Barcelona de novo, vai ser a piada do ano, né? E, tipo, não é Cara, difícil mas assim, acontecer. eu vou falar uma opinião impopular e dolorosa, mas o Corinthians não sabe jogar campeonato internacional, velho. O Corinthians Piada não da Libertadores. Tipo, depois a gente ganhou uma Libertadores, a gente ganhou 2 mundiais, ok, mas assim, a gente não tem essa canja de. Tipo assim, eu não sei. Cara, ó, os 4 jogos do Corinthians na pré-Libertadores dava pra. Meu, era permitido sonhar porque dava. Eram 2 times fracos. O Barcelona. Pelo elenco que o Corinthians tem, assim, cara. o Barcelona ainda é ok, porque é um time de. Pode-se dizer que é um time de Libertadores ali e tal, mas assim, tipo, dava pra ter passado tranquilo, sabe? Sim. A chave de. Quem que tava na pré-Libertadores do Brasil? Sem ser o Corinthians, de time brasileiro? Que outro time brasileiro São tava? Paulo? Não, foi desse direto, ano. foi direto, né? Quem que tava na pré-Libertadores também? Outro brasileiro? Foi Bahia? Acho que foi Bahia. Bahia é do Papai Ceni. Exato. O Bahia tinha uma chave muito mais difícil pra pegar. Ah, sabe? mas o Bahia hoje tá muito à frente de vários times. Não, Ele tá sim, com tudo- um investimento lá pesado, tá Não, com tudo estrutura. bem, mas assim, a chave do Corinthians era tranquila. Sim, Era sim. assim, era pra gente fazer um bom jogo em Venezuela, jogar mas- tranquilo aqui na Arena, né, no segundo jogo da volta do primeiro jogo, passar, pegar o Barcelona, Tranquilo, era pra ser Não, uma tranquila. mas é que assim, o Barcelona de Guayaquil, também não me engano, ele eliminou time grande também. Não, o Corinthians. Não, mas assim, time, ele realmente- jogou contra o River já na Libertadores, acho que ele foi mal também, então, não é? Aqui o River jogou com... Se o Corinthians tivesse passado pelo Barcelona de Guayaquil e tivesse caído no mesmo sorteio, ia ter caído no grupo do River. E o... E o Boca caiu também na E o pré-Libertadores. Boca, então, aí entra o Boca, caiu pro Aliança Lima, que tá no grupo do São Paulo, que todo mundo falou que é, tipo assim, é um saco de pancadas, e realmente o São Paulo amassou o Aliança Lima no Morumbi, mas depois tomou um empate, né? Só que o Aliança Lima, ele eliminou o Boca. Eu acho que o jogo é jogado, eu também concordo. Só que assim, o jogo é jogado, mas o problema é que o Corinthians não entrou pra jogar o jogo. Tava uma displicência
cara, complica. Os caras Eles subestimou demais. E esse que é o problema, entendeu? Eu lembro que no jogo contra o time venezuelano lá, o salário do Memphis era maior que a folha salarial inteira do time Se da bobear, Venezuela. era o PIB da Venezuela, mano. É bem então, capaz. Tipo, não tem como. Mas é duro, Libertadores é difícil e tal. Mas é complicado. Porque o Palmeiras, mano, por que pareça, mano, não sofre, tá ligado? Contra esses times, mano. Todo mundo sofre, o Palmeiras não sofre. Palmeiras é o 8º ano seguinte que passa primeiro no geral, não perde, tipo... É pior os times brasileiros contra o Palmeiras na Libertadores? Claro, com certeza. E o time brasileiro, normalmente, é melhor também que esses times gringos. É que os caras vêm jogar a vida, né? Tipo, Então, mas esse que é o problema. Eles vêm jogar a vida e eles têm essa... Eu não sei, né? Eu acho que o sangue latino também acho que pega um pouco, sabe? Tem um monte de latinos no time do Corinthians. Tem o Romero, tem o... Carrillo, o Garco. Tem um monte, não tem nada a ver. É a camisa lá que não aguenta. Mas é engraçado que, tipo, os times brasileiros tropeçam, mas desde 2009 só brasileiro ganha Libertadores. Tipo, desde 2009. E só ano retrasado que a final não foi brasileira, que foi Mas será que... Quando foi a última vez que o River ganhou? Não foi depois de 2009. Foi antes. 2009 ganhou com o Flamengo, com o Jorge Jesus. 2019, desculpa. 19, eu falei errado. 19, não. Aí, de 2009, não. 19. Desde 2019, só brasileiro ganha. E a única final que não foi entre brasileiros foi ano passado. Retrasado, né? Que ano passado foi Botafogo e Atlético Mineiro. Que foi Fluminense e Boca, que o Palmeiras amassou o Boca e uma catimba danada e foi nos pênaltis. Tipo... Mas desde 2019, isso é uma estatística que eu não sei, tá? Mas desde 2019 foram só campeões brasileiros. Mas o Brasil ele não vai bem na Libertadores assim, tranquilo, assim, nada de braçada, né? Como assim? Lógico que vai. Você diz a campanha. É a campanha de maneira geral. Assim, É difícil, não é fácil, não é. Mas aqui é mata-mata, né? Não é pontos corridos, assim. É 2 jogos, um jogo dali, outro aqui. Um jogo na Bolívia, a Paz vai mal e perde. E os caras se retrancam. É difícil. Tipo, se a Libertadores fosse pontos corridos... Aí eu acho que a gente ia ser... Os top 10 ia ser Brasil. Nem a campanha do Corinthians invicta foi relativamente tranquila. É dura. Se não fosse o Diego Souza, até hoje. O mundo culpa o Diego Souza. Então, é difícil, mas... O que pega são os clubes brasileiros, normalmente. É porque nem o Boca e o River, que era o Boca e o River, não tem a força que tinha antigamente. Mas é que o Boca também tá numa draga, né? Depois que o Riquelme assumiu... Acho que até um pouco antes, na verdade, né? Sim. Ele já tava com alguns problemas lá. Mas tem a diferença econômica agora também. E também tem... Mas tá melhorando a Argentina agora, né? Tá melhorando um pouquinho aí. A gente tinha que ter botado a faca e girado. A gente não fez isso, é capaz deles ressuscitarem. Último jogo bom do São Paulo, eu não consigo falar, porque o São Paulo tá com um problema de elenco curto e não conseguir fazer um jogo inteiro bom. O São Paulo tem muitos primeiro tempo ótimos e segundo tempo horríveis. Então eu consigo falar assim, por exemplo, o último jogo contra o Botafogo agora também. Fez um baita primeiro tempo e o segundo tempo caiu. Contra o Allianz Lima, fez um baita primeiro tempo, parecia que ia golear e aí o segundo tempo caiu. Eu acho que um jogo bom do São Paulo, o último completo, foi contra o Corinthians Morumbi. Mas no final do segundo tempo também, o Corinthians quase deu uma ressuscitada lá e achou o gol. Oscilar é normal, né? Você vai sofrer um pouco. Mas acho que... Paulista, você disse? Do Paulista. Sim. Mas acho que foi bem esse jogo. Mas tava com o Lucas e o Oscar, né? E na sua também do ano passado. Não, mas o do Paulista, o São Paulo jogou bem. Eu lembro que a gente... Aquele jogo do São Paulo foi bem, no geral, assim. Pô, o Lucas deitou, cara, pelo amor de Deus. No Oscar também. Também. Mas é que o São Paulo fez uma opção, na verdade, de um elenco curto com muitos jogadores acima de 30. E que aí, tá todo mundo machucando. E a gente perdeu todos os reservas de imediato que poderiam estar jogando, substituindo. Tá sem elenco. Eu sou totalmente contra tirar o Zubeldia, tá tendo uma polêmica aí, na verdade, a torcida tá muito rachada, na verdade, em relação ao Zubeldia. Eu sou do time que tem que ter o Zubeldia ficar, porque eu entendo todo o panorama geral, né? O São Paulo tinha 2 caminhos, ele podia flamengar ou coringar. O que quer dizer isso? Ele podia fazer igual o Flamengo, de assumir que tá com uma dívida, então vamos enxugar gastos, vamos tentar controlar financeiramente, porque o que o São Paulo gastou de juros nos últimos anos, podia ter contratado vários jogadores. Então vamos apertar um pouco o cinto e é isso. E aí depois que a gente tiver uma estabilidade financeira, a gente volta a contratar e a gente volta a disputar. Ou você podia coringar, que vai gastando horrores, tipo, tomara que o Dorival seja ido com 3 milhões de salário pro Corinthians, por exemplo, e uma hora chegar cruzeirar de vez.
né? Que depois do Coringá é o Cruzeirar, que pode acontecer, né? Pela SAF. E eu prefiro que o São Paulo fique esse tempo aí, Flamengando. Já tá teve lá a Copa do Brasil para ganhar o respiro de título. Fica lá alguns anos sem título, mas disputando, né? Não passando perigo de cair, mas disputando Libertadores para poder fazer caixa. Avançar na Copa do Brasil, avançar na Libertadores, o quanto mais, mesmo não sendo campeão, é importante pro caixa do clube, né? O dinheiro que entra é bem bom. E aí o Zubeldia é o técnico para isso, cara. O Zubeldia não tá fazendo chilique de que é contratação de jogador, o chilique que ele dá é com a imprensa, com o juiz, pra caramba, né? E aí até fazer a pergunta pro Kim, porque hoje, né, tá tendo a polêmica de que o Zubeldia, ele deu ele brigou com o Gabriel Sá, que é um jornalista que era da Jovem Pan, e hoje ele é um jornalista do canal próprio chamado Arquibancada Tricolor. E aí a repercussão tá sendo assim, a Zubeldia briga com um repórter. Só que, até para explicar um pouco o contexto melhor para os torcedores são paulinos e no geral, o Arquibancada Tricolor, ele, cara, é um canal que tem esse nome, Arquibancada Tricolor, porque ele é um canal pró-São Paulo, assim como é o Pó de Porco é pró-Palmeiras. Né? E aí o que o Zubeldia comenta assim, o São Paulo faz um bom jogo, dá para ter uma evolução, tem uma discussão normal entre jogadores no final do clube, e a primeira pergunta da coletiva que você puxa é isso, cara, você é São Paulino mesmo? Essa discussão que tem, porque pro Zubeldia o Gabriel Sá não é imprensa, ele é torcedor de São Paulo, e aí que ele acha que se é uma imprensa que quer caçar clique, quer polemizar e faz essa pergunta, ele entende, mas como é um canal de canal específico da torcida do São Paulo, ele não acha justo. O que você acha disso? Porque eu imagino muito, por exemplo, isso acontecendo com o Pó de Porco, por exemplo, lá, de vocês fazerem de estar nessa... Tem que equilibrar entre ser imprensa e ser torcida, né? Você diria que o Pó de Porco é mais o quê, por exemplo? 50% cada ou tem um lado um pouco mais torcida que imprensa? Cara, é engraçado porque no último Pó de Porco que a gente fez, a gente entrevistou um jornalista esportivo, que é palmeirense, obviamente, né? Porque a gente só entrevista palmeirense praticamente, e tá criando um novo emprego. Então, é um fenômeno novo isso, né? É um setor novo, vamos dizer assim, que é o jornalista segmentado. Porque antigamente, muitos jornalistas não queriam assumir o time por tomar hate. Falava, o cara tá falando que é corintiano, e aí quando ele vai falar mal do Palmeiras, por exemplo, ele tá falando isso porque ele tá sendo clubista. Igual o Mauro César veio tomando porrada. Exatamente, ele não é um cara imparcial. Então, muitos jornalistas escondiam o time pra não dar margem pra esse pensamento. E às vezes o cara nem é. Mas aí muita gente quem tá do outro lado da televisão vai sempre levar por esse viés. E aí, hoje em dia, quase todo clube tem essa mídia segmentada, que são jornalistas que torcem pro time X. Todo jornalista torce pra um time. Ninguém é jornalista esportivo porque gosta de futebol. O cara é jornalista esportivo porque o cara é o corintiano, palmeirense, e depois ele gosta de futebol. Então, tá criando essa nova categoria. Você ajudou a criar. Eu não sou jornalista, né? Mas o Gabriel é. O Gabriel, eu não sou formado em jornalismo. Eu trabalho com comunicação, mas não sou jornalista. O Gabriel é o cara que apresenta junto comigo o podcast, ele é. Então, é um movimento novo, e eu acho que ainda o futebol e os clubes também estão se ambientando com isso, estão aprendendo. E esse jornalista segmentado também. Então, é uma discussão boa. Eu acho que a pergunta do Gabriel Sá foi meio fora de contexto. A pergunta dele eu acho que foi mal feita. Ele devia ter feito 2 perguntas separadas. Uma sobre o jogo, porque ele justifica, né? Eu tô perguntando sobre a briga por causa do jogo. Ele tinha que fazer 2 perguntas diferentes, eu acho. Falar sobre o jogo e falar sobre a briga. A partir do momento que ele aborda a pergunta falando da briga e depois justificando que foi por causa do jogo, eu acho que o Zubeldia ele tem o direito de retrucar. E é assim, na imprensa, lá na coletiva de imprensa, quem faz pergunta é jornalista. Então, o Zubeldia também não pode separar. Você é jornalista, você é torcedor. Então, você vai interpretar de um jeito e você de outro. Mas, tanto que no final, quando o Zubeldia tá embora, ele pergunta pro Gabriel Sá, você é São Paulino mesmo? Você é São Paulino mesmo? Ele faz essa pergunta. E aí, até para explicar mais ainda o contexto, o Gabriel Sá, ele foi muito defensor do Zubeldia, mas ele virou o jogo. Hoje ele quer... ele não acredita que o Zubeldia consegue ainda recuperar um bom trabalho no São Paulo, né? E talvez o Zubeldia
ou ele, a assessoria dele deve ter acompanhado já esse movimento também. Eles devem acompanhar quem são os jornalistas que criticam ou que estão o treinador sabe quem é quem. Com certeza. Abel sabe quem é nós, sabe quem é fulano, ciclano. Isso aí o cara tem que saber. Mas nessa pergunta eu fiquei com um pouco de dó do Gabriel só porque, na verdade, ele tenta dar uma oportunidade para antes que a imprensa repercuta a briga, já pus o meu dia fazer o comentário do tipo assim... Já apazigou a situação. Né? Isso mostra que a gente tá tudo numa Olimpíada querendo ganhar. Ninguém tá conformado com a situação, tipo, só que usa o meu dia, acho que também no calor, né? Não dá pra nem culpar, de cabeça quente lá, deu essa resposta atravessada. Então, eu acho que o Gabriel Sá, ele conduziu mal a pergunta. Ele poderia ter conduzido, mas eu entendi o que ele quis dizer, só que aí no calor do jogo... O São Paulo poderia ter vencido o jogo, tomou um empate no finalzinho. Mais ou menos no final, mas quase tomou virada também, né? Mas enfim. Mas também perdeu um outro gol lá que podia ter matado o jogo lá. Sim, coisa de jogo, coisa de jogo. Tipo, poderia ter ganhado ou perdido, enfim. Não foi aquele jogo horrível. Eu acho que ele abordou mal a pergunta. É que o Zubeldia nem tava nesse momento, porque ele já tava indo pro túnel, nem tava em campo, ele já tava no vestiário também, tem essa questão. Bom, a gente falou aqui, repercutiu um pouco o futebol paulista. A seleção coreana já não tá ainda totalmente garantida na Copa, né? Ele precisa da próxima rodada, teve alguns vacilos aí. O atual técnico tá fazendo um trabalho bem, aquele que você não consegue mandar embora, mas também não consegue falar que tá indo bem. Mas tá praticamente garantido na Copa, né? Precisa de um empate, né? Dificilmente a Coreia não vai pra Copa. Ainda mais que aumentou as vagas, né? Nossa, aí ia ser vergonhoso, Mas a né? expectativa era a vaga na última rodada. Eles estavam esperando isso. O técnico totalmente contestado, muito contestado. O pessoal quer a cabeça dele mesmo. É aquela coisa, né? É igual a seleção brasileira. Não conseguimos trazer um técnico de fora, então vamos para a solução caseira. Mas é só para fazer fumaça aí, para desviar os assuntos políticos, né? A Coreia tá numa instabilidade política no geral, não só no futebol, né? Então estão falando aí que até os escândalos que estão tendo recentemente com atores, tudo, eles estão tentando trazer várias notícias para poder tampar um pouco o que está acontecendo na parte política. Mas a gente está aqui também hoje para poder falar sim da Coreia, já que a seleção coreana não está trazendo tanta pauta para a gente poder falar, a gente está meio que sem grandes notícias, sem grandes jogos para poder repercutir. Eu vou trazer um quadro novo aqui pro Kyopo Esporte Clube, pro Kyopocast no geral, que ultimamente está na moda, assim, nos canais de YouTube, as tier list, né? Os rankings. Você fazer aquela conversa de bar, onde você vai ficar ranqueando assuntos, pessoas, momentos. E aí a gente vai começar hoje falando quem são os 10 maiores jogadores da história da Coreia. Nossa, 10 é difícil, hein? Mas vamos lá. Não, dá. Na ordem ou... Não. Então, eu fiz Na ordem eu tinha que pensar muito aqui. Eu vou facilitar a vida de vocês. Eu fiz um trabalho, eu fiz uma conversa com o ChatGPT. A gente ficou... Vocês são daqueles que falam obrigado e o ChatGPT ou vocês são meio grosseiros com a inteligência artificial? Eu não uso, eu tento não usar. Eu sou grossão. Eu não falo obrigado, mas eu peço, por gentileza, você poderia me dar essa resposta? Entendi. Eu sou daqueles que quando tiver a revolução das máquinas eu vou ser poupado, porque eu sou gente boa. A gente trocou várias ideias, a gente tentou bolar junto uma lista, ele foi me jogando vários jogadores que ele acha que poderiam fazer parte, e ele tentou justificar. Sim. A gente conversando, a gente chegou em 12 nomes. Eu consigo dar os 12 nomes, mas então, não na sequência, assim, rápido. Exato. Mas eu consigo dar fácil. Eu vou jogar aqui 12 nomes, e aí eu vou tentar ser neutro, eu vou deixar vocês três discutirem. Tá bom. Aí quando aparecer o nome, vocês vão ter que colocar esse nome em algum lugar de 1 a 10. Tá bom. Tá? Justo. E aí depois, por exemplo, quando surgir o próximo nome, se vocês quiserem mudar, não tem problema nenhum, a gente pode mudar, tá bom? Fechou. E aí eu vou jogar aqui os nomes, não estão numa lista. E para ajudar a lembrar, eu vou colocar aqui o nome do jogador. Por exemplo, o primeiro da lista é o nome desse quadro é Chang, que Chang na Coreia é o cara. É o cara. Então vamos descobrir quem é o Chang do futebol coreano hoje. Primeiro nome da lista é esse aqui, o Hong Myung-bo, capitão da seleção de 2002, né? Que tem a foto dele. Aqui tem alguns feitos do Hong Myung-bo, né? A posição que ele é. Praticamente ele jogou em 2 clubes. Quais são os títulos que ele tem, né? Mas lembrando que esse bronze na Copa da Ásia é como técnico, na verdade, né? E ele participou de 4 Copas do Mundo. Acho que ele é o jogador que tem mais jogos pela seleção coreana. Tá faltando coisa aí, hein? O que ele tem Ele foi medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres, 2012. Não. Ele já estava aposentado. Não, como treinador.
Era ele. Ah, é verdade. Ah, não, sim, é isso tá. mesmo. Tanto é que ele vira o treinador Verdade, da tá Juventus. errado aí, Não, ó. então, bronze da Copa da Ásia como jogador e na verdade, o bronze que tá faltando é como técnico. Tanto é que depois ele assume e vem pro Brasil. Mas a gente tá Exatamente. falando como e ganha em cima jogador. do Japão ainda. E Não, que foi. dá uma força a mais ali Ó, pra ele. a gente né? tá falando como jogador. E lembrando assim, eu vou dar 12 É só nomes. jogador, não- É como jogador. O treinador não vale. E ele eu foi vou- maior como jogador também. E né? eu vou dar 12 nomes e vocês, ou seja, vão ser 12 nomes para entrar em 10 lugares, ou seja, vai ter colocação que vocês podem repetir jogador, só não pode repetir no primeiro e no 10º. Tá bom. Tá bom? O primeiro tem que ser um só, o 10º um só, e no meio a gente pode repetir. O primeiro eu já tenho na minha cabeça, hein? Ó, Eu também já tenho. Eu também. Vai ser o- controverso, talvez. Esse- enquanto vocês vão pensando em que lugar o Romeu Bel deveria entrar, eu vou deixar aqui tocando alguns dos melhores momentos dele, tá bom? Mas de 1 a 10, em que lugar você colocaria o Romeu Bel? Caramba, tá bom, vai, vamos lá. Como eu já tenho o top 3 na minha cabeça... Não, top 1, 2... Tá, vamos botar em quinto lugar, então, vai. Vocês concordam? Quinto tá bom. Eu deixaria de sexto pra sétimo, eu acho. É, mas pra Então, baixo. mas quinto com possibilidade de mudança. Vamos ver. isso. Ah, então você tá jogando o segundo. Vamos botar o primeiro no meio, que a gente vai subindo e lógico, descendo. é difícil, né? Se você me desse porque mais assim- tempo pra pensar... Ele jogou uma boa Copa, mas o último jogo da Copa contra a... Aquela furada Puta, dele, aquela pra furada mim, entregou toda a acabou tudo. Se ele não tivesse furado aquela bola, putz, a gente viria num outro universo. Tá no Guinness Book. Então, O gol mais exatamente, rápido o gol tomado. mais rápido da Copa, da Copa. das Copas. Mas assim, ó, Mas ele não era um mau zagueiro. Ele é da seleção de 2002, sabe aquela seleção da Copa? Sim. Ele é um dos zagueiros da seleção da Copa. Sim. Tá, então Ó. tem esse mérito aí. Não, além de ser capitão, ele que faz o último pênalti contra a Espanha Sim. e que classifica pra semifinal. Então, claro, ele não é um baita zagueiro. Até que ele só jogou no Reino LA Galaxy pra se aposentar, mas Só foi farmar dinheiro ali. é a representatividade que ele tem Mas de tem- 2002. É o Dunga da Coreia, né? Tipo, Não, o mas cara Dunga é um capitão. baita jogador. Não, eu digo assim, o cara Na capitão. representatividade, Isso. sim. Ele era o Ihon lá da galera lá. Isso. Se você for ver como um zagueiro, ele tem bastante gol pela seleção também. Ele tem 10 gols pela seleção, né? Isso acho que sem contar a disputa de pênalti. Só até para avisar os nossos ouvintes, assim, a gente tá com essa mesa aqui e o Marcelo não está presente hoje porque ele tá em licença paternidade, nasceu a filha dele, a Bruna, fica aqui até os desejos de saúde Tá para a bem, família. Bruna, seja muito bem-vinda a esse mundo. Você Mais uma palmeirense coreana aí. É verdade. Não, eu sempre falo que todo mundo nasce corintiano, porque nasce sem dente, sem saber falar, não sabe ler. Mas assim, você nasceu mais uma palmeirense. Muito bem-vinda, Bruno, ao mundo. Você, antes de nascer, já veio muito querida até aqui pra cá, tá? E aí eu mandei já a lista pro Marcelo, pedi pra ele colocar a posição dele. Ele colocou o Romeu Bel em quarto lugar. Caramba, foi perto é generoso gente, demais, mano. generoso Quinto, demais. quarto. Eu deixaria ele em sexto, sétimo ali. Mas quinto é uma posição que... Você, Denis. Sétimo, oitavo. Vocês precisam estar num acordo aí, gente. Ah, você não vai participar da brincadeira. Eu vou tentar ser... Se quando empatar muito, eu Tá desempato. bom, então vai, vamos lá. Sexto lugar, sexto você. lugar. Ai, cara, sexto. Seis, tamo junto. Tá bom, Sexto vai, tá tá pago, bom, tá tá bom, seis, tá bom, seis. tá bom, Ó, tá o bom. Marcelo colocou em quarto e o chat GPT também colocou em quarto lugar. Pelo amor de Deus, não. Vocês estão criticando o Marcelo ou o chat GPT? Ou será que... na verdade, eu mandei pro Marcelo e eu nem verifiquei se a lista dele tá igual do chat GPT. Já pensou em terceirizou também? Bom, Eu acho que depende do critério, né? Tipo, qual que é o critério? Seleção brasileira, seleção coreana, carreira na Europa. acho que vocês têm que pesar. Primeiro Vocês têm ele que tem carreira pesar. na Europa, Então aí ele cai pra Tem que baixo. ser representatividade como um jogador de futebol coreano, sabe? Pra história. Então não conta a carreira. Ah, tá bom. Não, tem conta conta, também. conta, Então calma. o Chamon Bol, o pai do Chadurin, tá em primeiro aí. Bom, Um dos primeiros. acho que um ainda dos não. primeiros. Vamos lá, Calma, vamos. Tá, calma. Romeu Bota então tá em sexto. Vou botar em sexto aqui, depois vocês podem Romeu Bol tá em alugar. sexto. Tá bom. Próximo jogador, já que estamos falando de zagueiro, Kim Min-jae. Alguns números do Kim Min-jae. monstro. Zagueiro, o jogo começou no Atualmente? Hyundai. Atualmente? Os últimos Se ele para a carreira hoje, em que lugar ele vai entrar nessa lista aí dos 10 maiores jogadores? Pra mim, acima do Romeu Bol, certeza. Olha, Então, aí- depende do critério. exato, né? aí, por porque isso que assim, por isso que Mas eu aí falei. você... Cada um... então, porque assim, se for por... Cada um cria o seu critério. Se for representatividade como um jogador coreano, eu acho que ele estaria em sétimo... Tipo, abaixo do Romeu Bol. Ele pode ter tido uma carreira mais vitoriosa, uma carreira tecnicamente melhor. Você não acha que ele fez mais pelo futebol coreano do que o Romeu Bol? Cara, mas é que a Copa de 2002 foi histórica. Fora... Mas o quanto o Romeu Bol tem em peso nessa Copa de 2002? Apesar de ser o capitão?
Ah, cara, ele... A discussão é boa. A discussão é boa, mas... tipo, ele foi importante. Foi importante, mas não foi Ele foi importante um puta zagueiro. Um pouco pro lado negativo, né? Que ele deu uma entregada, mas enfim. Cara, que Mindé, Que lugar vocês colocariam? Vai, colocaria em quinto, vai, pensando assim, quinto. Se for assim, quinto. Se for assim, Você também concorda? Acima do... Pra mim tá acima. É que pra mim o critério... técnico e carreira na Europa... Muito acima, Pra né? mim é um critério que não sei se pesa mais do que a seleção, mas é porque na seleção é assim, eliminatórias, o cara ir bem lá não é mais que obrigação. E na Copa do Mundo ele vai jogar com os caras muito melhores que eles. Tipo, em relação ao time. Mas, por exemplo, o Kim Min-jae, se hoje fosse brasileiro, ele estaria entre os... não sei se entre os 11, mas estaria sendo convocado na seleção brasileira. Cara, eu acho certeza. que... Você não acha que ele é melhor que o Murilo do Corinthians, que tava no Corinthians? Eu acho que ele seria convocado, Então, mas tipo- eu acho que talvez ele seja até titular, eu acho, hein? Por isso que eu até falei 11 e voltei, porque a discussão Mas calma aí, antes da gravação, você queria até puxar como foi a atuação do Kim Min-jae ontem, não? Ontem Sem clubismo, hein? Ontem o Bayern de Munique foi desclassificado, né? Empatou em casa 2-2 com a Inter, depois de ter perdido em casa por 2-1. E o Kim Min-jae... no primeiro lance não dá pra botar a falha dele, mas o segundo foi em cima dele. Foram 2 gols de escanteio. Isso. Então o segundo eu acho que foi falha dele ali. Mas, cara, o Kim Min-jae hoje, você analisando individualmente, o cara é um baita jogador. Ele já ele foi é muito considerado o melhor zagueiro Ele foi- da Itália, ele foi- cara. A Itália que tem O Baresi, Napoli, Costa, é uma exato. escola de zagueiros. E o Napoli, ele foi campeão italiano pela Napoli. O Napoli foi campeão só 2 vezes. A primeira foi com a Maradona. Maradona e careca. E agora ele ganhou, jogando muito com, mano, Osimhen e várias Então, por isso que eu acho que seria... Ele seria titular da seleção E brasileira. sabe quem que fácil, eu dispensa acho. ele do Fenerbahçe? Não dispensa. Quem que chega no Fenerbahçe e ele é vendido? Jorge Jesus. O Jorge Jesus chega no Fenerbahçe, eu não sei se o Jesus que falou pra liberar ele, porque o Napoli compra. E aí o Jorge Jesus traz o William Arão pro lugar do Kim Min-jae. E o pessoal quer ir pra seleção, hein? Ou seja, se o Jorge Jesus virar técnico da seleção brasileira, o Kim Min-jae não seria convocado. E o Kim Min-jae, não sei se já tava negociado ou não, né? É uma brincadeira, mas o Kim Min-jae, cara, ele é... Olha o que ele fez. O cara foi eleito o melhor zagueiro da Itália jogando pelo Napoli. Uma coisa é se o cara tava na Juventus, Milan... No Real. No Real. Não, na Itália. Na Itália, e hoje o cara é titular no Bayern de Munique. Então vamos lá, que lugar vamos botar o Kim Min-jae? Acho que quinto. Pensando assim. Quinto lugar, Terceiro. Quinto. Porque eu já tenho 1 e 2 já. Vocês querem fazer uma média e botar em quarto? Ou vocês ganharam... Não, os dois foram a maioria, Então, vamos deixar em quinto. A maioria ganha, Tá. democracia. A Ó, maioria ganha. o Marcelo colocou ele em sexto lugar. Caraca! E o chat GPT, vocês acham que colocou em que lugar? Acho que por ele ser zagueiro, talvez em oitavo. Talvez segundo. Sétimo lugar. Sétimo, oitavo, eu acho. Pra mim é terceiro. Pra mim o critério Europa é muito forte. Então eu vou deixar o Kim Min-jae aqui por enquanto em quinto, tá? Quinto, justo. Top 5, top 5, certeza. Próximo jogador, Yeonpyo. Quarto lugar, fácil. Quarto lugar. Alguns números do Yeonpyo Cara, sou aqui, muito fã lateral dele, sou muito fã esquerdo. dele. Ele é o lateral esquerdo que joga com a perna Jogou no direita. PSV, Muita no ousadia. Tottenham, Borussia Dortmund, Al Hilal. Ele tem 127 jogos pela seleção, 5 gols. Ele já foi campeão pelo campeonato holandês. Eu falei merda. A disputa é boa, porque pra mim o primeiro e o segundo é fácil. Mas Yeonpyo e Kim Min-jae, ele é uma briga boa, mas acho que hein? Cara, o Yeonpyo, eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Cara, ele é muito inteligente. Ele sabe... Cara, ele foi um Ele, bom... como comentarista, ele é muito bom. Ele é um também. dos melhores comentaristas na Coreia. Ele é muito respeitado lá internamente na Coreia por causa disso. Tipo assim, tem muitos outros jogadores... Até É jogador de futebol, gente. Não deixa não é. influenciar isso. Os caras zoam bastante o Wan Jong-un lá, tipo... Ele é mais idol do que comentarista. Mas ser bom comentarista, Não, eu acho que envolve muito mais a skill de comunicação do que saber... Você, Mas taticamente... tem que montar o seu argumento também, né? Mas que, na verdade, o Yeonpyo foi muito respeitado porque ele acertava os bolões, assim. Ele era tipo o povo da Coreia. Ele acertava quem ia ganhar os jogos. Por isso que ele foi muito respeitado também como comentarista. Sem querer influenciar, obviamente, Mas né? eu acho que ele é jogadorzaço. Quarto lugar pra mim, fácil, tranquilo. E você, Denis, que vocês botariam acima do Kim Min-jae, então? Colocaria Você também tranquilamente. colocaria acima do Kim Min-jae? Eu vou manter a minha posição. Eu ponho ele em quarto, ou seja, ele tá atrás do Kim Min-jae. Na frente. Não, porque o Kim Min-jae eu botei em terceiro, né? tá, O meu, mas aí, no geral, tá. eu tô atrás.
Mas o Yeonpyo, cara, além dele estar... Porque ele tá nos dois critérios. Ele tá em 2002, foi muito importante. Sim, verdade. Então, além de ele ter a representatividade e ter um papel importante em 2002, ele também teve uma boa carreira europeia e ele é um dos caras que o Hiddink leva pro PSV junto com o Park, né? Isso. Então, eu acho que isso dá pra levar em consideração. E o Yeonpyo, cara, aqui, tipo, o maior, ele tem um título... campeonato holandês, PSV... É bicampeão holandês. Não é... é tipo ser campeão alemão com o Bayern, tá ligado? Mas mesmo assim, você tem que Não, levar tem o em Ajax. consideração. Tem o Ajax. É igual ser campeão espanhol pelo Real Barcelona. exato. vai. Tudo bem, mas aí é um ou outro, né? E ele só ganhou 2 porque depois ele foi pro Tottenham, que na época era muito menor do que é hoje. Mas na ele- verdade é a mesma coisa, né? Porque tem mas nome, hoje- mas não ganha nada. Mas hoje tem mais dinheiro. Antigamente nem dinheiro, nem tinha essa grana Mas acho que também. quando ele foi pro Tottenham, ele começou. O Tottenham ele tava começando a tentar injetar mais dinheiro. Porque foi quando, tipo assim, depois de um tempo começou a surgir a galera, tipo, o Bale, o Modric, esse cara contra o Default também, que era um cara com nome. Foi quando eles começaram a ter o Tottenham entrando nessa fase. Paulinho. Só que eu acho que mais do que ele ter sido campeão holandês, o maior feito dele na Europa foi ter chegado na semifinal da Champions com o PSV. Sim. Que é eliminado pelo Milan. Num jogaço. Verdade. Milan de Kaká, que depois perde pro Liverpool nos pênaltis. E aí que perde pro São Paulo. Olha como as coisas são, né? É um efeito dominó gigante. Mas eu acho que Você botaria em quarto, então. Eu acho que mesmo assim ele tá um passo atrás do Kim Min-jae. Porque o Kim Min-jae tem mais tempo de carreira. Ele vai ter mais tempo de carreira. Sim, sim. E o Kim Min-jae eu acho Só o que ele já conquistou já iguala, eu já acho. iguala, né? e pra mim é maior você ser campeão italiano pelo Napoli do que ter 2 holandês pelo PSV. E se o Bayern tivesse passado ontem, talvez ele poderia estar perto de ganhar uma Champions. Inclusive, ele foi semifinalista da Champions com o Napoli, tá? No ano que ele é campeão italiano, ele foi semifinalista, caiu pro Milan num jogo duríssimo. Nesse sentido, realmente, o Kim Min-jae tem muito mais tempo de carreira, porque ele é novo ainda, né? Sim, 27, 26, ele tem mais uns 4, 5 anos. E aí, calma aí, vamos Não, começar hoje em por dia é aqui. mais, Vamos cara. começar pode por ser mais, aqui. é. Hoje em dia Por isso que eu falei fácil e alto nível, né? Ó, mata-mata rápido. Yeonpyo Kim Min-jae. Kim Min-jae. Yeonpyo Kim Min-jae. Yeonpyo. Yeonpyo Kim Min-jae. Yeonpyo. Então, Yeonpyo Perdi. Yeonpyo acima do Kim Min-jae, você tinha botado o Kim Min-jae em quinto. Yeonpyo entra em quarto, então? Pode. Acho que é Tá justo, bom. quarto é justo, eu acho. Então, vamos seguindo a nossa... Acho que tá pesando o fato de ele tá jogando muito mal, cara. Quem? O Kim Min-jae. Esses Não, últimos não. jogos, cara. Agora eu quero ver, hein? Ninguém viu jogar. Ninguém viu jogar. mas Tá bom, mas, tipo mas, Pelé, né? mas nossos pais viram. Mas Olha o que vocês vão falar pra não tomar bronca em casa depois. Chabongo, pra quem tá ouvindo, quem é esse cara? Ele foi um dos primeiros jogadores coreanos a jogar fora, isso na década de 80, né? Final de 70 e 80, ele jogou na Alemanha, ele foi campeão com o Frankfurt, um time razoavelmente pequeno na Alemanha, foi campeão da Copa da UEFA. Ele tem 135 jogos pela seleção. Ele é o artilheiro da seleção. Ele é o cara que tem mais gols pela seleção coreana. Ou o Som vai passar, ou já acabou de passar, se não tiver passado. então isso que eu ia Tá falar, muito acho que não tem perto. mais. eles estão ali. Bom, até nessa atualização que tinha feito, era 58 gols pro Chabongon e 55 gols pro Som. Mas pode ser que não tenha computado algum último jogo aí. E ele é considerado um dos maiores jogadores asiáticos de todos os tempos, não só da Coreia. O Copa da UEFA, só pra esclarecer, é o que atualmente hoje é a Europa League, né? Sim. Sim, não é a Champions. Ó, não vi jogar, mas eu sei que o Chabongam foi muito importante pra história dos coreanos na Alemanha. Que tem muito coreano na Alemanha. Porque depois do Chabongam, a Alemanha começou a importar muitos jogadores coreanos para as bases, respectivas bases O próprio dos times. Som. O próprio Som. O Som foi pro Hamburgo, depois ele foi pro Leverkusen. Exato. Muito por conta desse movimento do Chabongam deles entenderem que tipo, o coreano joga, tal, não sei o quê. Então, cara, não vi jogar. Eu acho que essa Mas acho que a discussão. história- eu Acho acho que os nossos pais assistindo isso é igual vendo a molecada discutindo se é Melé ou Pesce. Melé ou Pesce. Melé ou Pesce. Pelé ou Messi. Pelé ou Messi. Cara, pela história eu colocaria em primeiro, velho. Não vi jogar, mas assim, por tudo que ele construiu na seleção e E o que você acha deles? Não vi jogar. Então, é que eu também não vi jogar. É a mesma coisa que assim, você vai dizer que o Messi é maior que o Pelé? Jamais. Então, a gente nunca viu o Pelé jogar. Não, mas o que credencia o Pelé ser maior que o Messi é tudo que ele fez, ganhou. Tá, mas se você for ver, ele tem... Tanto que essa discussão nem estaria acontecendo se aquele atacante da França não perde aquele último gol lá na final da Copa do Mundo, porque o Messi não tem a Copa do Mundo até hoje, essa discussão nem estaria chegando. Justo. Né? E o Pelé tem 3 Copas, gente.
Então, por isso que eu acho que assim... Primeiro. Eu acho que primeiro. Primeiro. Pela Tô história. perdendo aqui, eu ia botar em quinto, mas... Você botar o Chabong em quinto Porque eu lugar. já tenho 1, 2, 3 já, e o quarto seria o Yompyo, e aí o Chabong seria o meu quinto. Deixa até... Eu acho que eu Mas esqueci. é sinistra. Talvez por eu não ter visto, aí Ninguém, eu... mas o problema é que ninguém viu, Mas né? isso aqui é absurdo que o cara fez. É absurdo. É absurdo. Ó, pensando que a seleção na Coreia naquela época, assim, né? Não, era bagre atrás de bagre. Exato. E aqui, o Era critério criminoso. é 100% europeu. Eu não tô sendo coeso, né? Eu deveria mudar, na verdade, a posição. Não, mas ele é um dos caras que tem mais jogo pela seleção coreana Cara, também. mas até ter E, jogo... assim, e a Coreia começa a ir pras Copas aí depois que surge ele, porque até então acho que a Coreia nunca tinha ido pra Foi a Copa. partir de 80 que foi. Daí começa a ir todos os Ó, eu esqueci de passar aquela hora que o Yompyo, pelo chat GPT, ficou em 10º lugar. Nossa. E E pelo Marcelo, o Yompyo ficou em 5º. tá justa, uma Tá? posição justa. Agora voltando ao Chabugam. Que lugar então vocês botariam? Primeiro? Você falou? colocaria em primeiro. Deles também? Felizmente. Perdi. Você botaria em 5º, é? Perdi. Mas acho que depois que a lista estiver pronta, a gente vai conseguir. Sim, depois conseguir vocês ter podem uma- mudar depois. Tá bom. Aliás, se vocês já quiserem mudar alguém também, Não, depois... vamos ver. Vai pra mudar depois Aham. de novo, né? Vamos ver. O Chabongong, obviamente, pelo chat GPT ficou em primeiro. É. E o Marcelo colocou em segundo. Primeiro. E o Jae, Cara. o goleiro da Copa de 2002, goleiro que defendeu o pênalti na quarta de final contra a Espanha, né? Não, semifinal. Sim, Não, quartas. quartas. Isso. Bom, ele basicamente teve uma carreira só na Coreia, mas ele teve, acho que, muitos jogos pela seleção, um dos jogadores que mais tem jogos pela seleção. E basicamente ele é famoso pela disputa de pênaltis contra a Espanha em 2002. Ele era um baita goleiro. Porque até então, Coreia não era. A Coreia sempre sofria pra ter... Foi o primeiro Sempre. goleiro seguro que a gente teve, né? Exatamente. Sim. E de lá pra cá, realmente, teve uma boa safra. Então, ele realmente foi aquele momento que a gente sentia mais segurança de que tinha alguém lá pra poder segurar a bola, né? Porque ele pegava muito firme, né? De uma boa pegada. Não na era um bola. goleiro plástico, né? De espalmar, pular, né? Não, ele é bom de encaixar a bola mesmo, né? É que assim, eu também vi a parte final da carreira dele no Suwon, assim, né? Só esse termômetro já deu pra entender. Então vamos deixar deles por último, então. Que lugar vocês colocariam entre os 10? Pensando na lista que a gente já tem agora e já imaginando quem que você separou futuramente, acho que eu colocaria em 7º. Vou com o Fê. 7º lugar. Monstro também. Eu acho que ele e o Romumbo é muito parecido. Tipo, no ranking ali, porque os dois são caras que não tiveram carreira fora. Estão aí por causa da Copa do Mundo 2002. Então, vou colocar ele em 7º. Não acho que ele era um baita goleiro também, Ele mas... fez uma boa Copa. Ele só fez uma boa Copa. Exatamente, mas pros coreanos ele era gigantesco, né? Então, eu vou botar ele em 7º lugar também. Vocês dois concordaram em 7º deles, o que você colocaria em que lugar? É porque assim, o Romeo pra mim tava mais embaixo e eu colocaria o Yoon-jae acima do Romeo, na verdade. Tá. Mas... Ou seja, entre 6 e 7. É, por aí. Vamos Tá, deixar então tá por pago, enquanto, tá pago, então, tá como certo. 7º lugar, então. Até porque, na verdade, gente, uma coisa que o Marcelo até comentou aqui no... Ele colocou em Yoon-jae, ele colocou em 9º lugar. Ele fez um comentário muito bom. O cara se adiantava muito nos pênaltis. Isso é verdade. Tipo o Rogério Ceni. Isso é muito verdade. Mas naquela época, em tese, era Mas permitido, né? vale tudo. Exato. Assim, o chat GPT colocou em 5º lugar. Cara, colocou alto, hein? Sonmin. Vocês quer deixar para o último ou quer já falar dele? Só um meio. Vamos lá. Vocês já tem... Eu acho que eu sei qual que é. Você colocaria ele em primeiro, né? Segundo. Segundo? Ah, Eu mim- colocaria em primeiro. Pra mim só colocaria perde em o terceiro. Partizão. Eu já. também acho. Ele perde só Partizão. Ixi, agora calma aí. Agora Não, cada um é um lugar. O Parque é mais... O Sonmin é melhor. Pô, mas primeiro você botou Não, sim, é que eu não tinha botado o Chamongo na equação, mas a discussão é sempre Sonomin ou Partizão, né? E agora eu acho que minha opinião é mais polêmica, porque eu acho o Sonomin maior que Partizão. Não, é boa a discussão, a discussão Não, boa. é polêmico porque ele é um cara velho que tá se botando os homens como maior que o Partizão. Não, eu sou velho que vi o Partizão jogando. Só também, pra... né? Eu não sei o quanto tá atualizado esses números, tá? Mas aqui ele coloca 123 jogos e 41 gols, tá? Isso no... que o chat GPT me mandou. E é o chat GPT pago, tá, gente? Não é... eu sou educado com o chat GPT, então eu vou confiar. Mas ele é um atacante, que ele já foi até considerado artilheiro... Ele foi o artilheiro da Premier League já, da primeira asiático a conseguir esse feito. E ele tem uma carreira basicamente na Europa, né? Ele foi muito cedo pra Europa, né? Como vocês comentaram aqui, pra Hamburgo.
A grande conversa é sempre se quem que é maior, se é o Park Ji-sung ou o Son Min. E aí eu sempre tento trazer assim, aqui a votação é quem é o maior, não o melhor tecnicamente, né? E o maior envolve também técnico, mas envolve título, envolve representatividade, legado, muitas outras coisas também. E aí, vocês, por favor, se matem aí. Son Min, em que lugar vocês vão colocar? Eu sempre falo isso. Eu acho que o Son Min é melhor que o Park Ji-sung, mas o Park Ji-sung, eu acho que ele é maior que o Son Min. Concordo. Tecnicamente, cara, é difícil você ver um coreano ser... Tudo bem que nessa artilharia que ele conseguiu na Premier League, ele dividiu com o Salah, não foi? Não vou lembrar. Se eu não me engano, ele dividiu. Só não é? que Mas- nenhum gol dele foi de pênalti. Não, sim, só que tem esse Exato, ponto e que o o Salah Harry ganhou Kane- muitos... Ele fez muitos gols de pênalti, né? Mas ainda assim é um feito Absurdo. Né? Absurdo. E assim, hoje em dia, as crianças, não só coreanas, sabem quem que é o Son Min. Né? Tipo, eles gostam dele, é um cara super carismático. Mas aqui o futebol tá mais globalizado. Sim, exatamente. Tá faltando um título aqui. Qual? Que ele se livra do exército. sim. Medalha de ouro das Olimpíadas da Ásia. Isso é um fato importante aqui também, que o Chabongon não teve uma carreira maior por conta do exército. Do exército. E naquela época ele ainda teve que jogar no exército. Então eu acho que tem que esse título, pô, se não fosse esse título, talvez ia dividir pela metade esse título. Né? Não, jogos pela seleção ele ia continuar tendo, ele ia continuar sendo convocado. Ah, é verdade, porque mas, no exército mas você vai. talvez não pudesse ser artilheiro da Naquele Premier time do League. exército lá, que joga a Série B da... Kim Jong-un, primeira divisão, joga bem, viu? Kim Jong-un tá aí em segundo lugar. O time dele já tá em segundo lugar. Mas assim, Mas, eu enfim, acho que ele é melhor que o Park Ji-sung, mas ele é... Tá. E que lugar você colocaria Eu então? colocaria no nosso ranking geral, em terceiro. Em terceiro? Porque ele tá abaixo do Park Ji-sung, eu acho. Pra Tá. mim, em segundo lugar, só perde do Park Ji-sung. Mas eu concordo com você, ele é o melhor, cara. Ele é completo, direita, esquerda, é rápido, é técnico, Sabe driblar, sabe driblar, sabe... Ele tem... bate bem na bola. Até assistência ele dá, ele tem liderança, é um cara que é bom de grupo. Antes, ele chegou no... E ganha de score, né, hein? Não, mas a liderança faz parte disso também. E impor, porque daí depois Impor, disso ele... É que nem o pai dá bronca no filho. Botou porque ele aí no lugar dele. Pra que ele evolua. Se ele tá cagando pro moleque, ele não faz Mas nada. eles são brothers. E o que é legal do Son Min, porque ele chega no Tottenham, ele era ninguém. E ele é a sombra do Kane. Porque o Kane era o cara. E ele vai respeitando, ganhando o espaço dele. E hoje é o capitão. E aí, exatamente, depois que o Kane sai, ele virou o cara. O cara então, que tá do time que tá em 13º lá na Premier League. tá mal esse Mas é que o ano. time também, né? Tá mal esse ano, beleza. Ano passado também não chegou a se classificar na Champions, mas o time também não facilita, então, o time né? também não ajuda, sim, assim, sim. é E difícil. só que esse ano, o Tottenham, inclusive hoje tem o jogo da Europa League. O Tottenham tá brigando pra ser campeão da Europa League. Pro Tottenham é um puta feito ganhar a Europa League. Puta, porque não ganha nem a Premier League, mano. Mas chegou na final da Champions também. É uma coisa sim, legal de se sim. falar, eliminando o City, com aquele 3 gols do Lucas contra o Ajax Sim. lá e tal. Então eu acho que você vê que ele é um cara que ele consegue ser o protagonista e consegue ser um bom... Ele consegue ser o Batman e o Robin, né? ele já foi o Robin e hoje ele é o Batman. Então eu acho que esse lado humano dele eu valorizo demais. E falam também que o pai dele é chato pra caralho. Mas é tudo isso porque fala- ele não namora também. aí Tudo ele... isso pra falar bem, mas pra botar abaixo do Park Ji-sung. Ah, não, que o Partizan, pra mim, a gente vai discutir, porque ele Tá. tá nos dois critérios bons, né? Então, o FIFA saber concorda, sou abaixo do Park. São abaixo do Park. Só o deles que acha que é maior. O som é maior que o Park Mais abaixo que o Chabogun. Sim. Então, pelo que vocês estão falando aqui, a gente vai botar ele em terceiro, Tá bom, porque o segundo lugar já tem alguém. Acho que eu tenho que fazer o Pedindo. meu contraponto. Não, quando chegar o Park, eu faço o contraponto aqui. Tá Pode bom. ser. É mais bonito você falar bem de alguém do que falar mal do outro. Falar bem do som agora. O som, ele tem maior representatividade como jogador coreano no mundo todo. Então, você pergunta pra qualquer criança, vai saber quem é o Son Min. E mesmo pra nossa idade, não é todo mundo que quer saber quem é o Park. Você pode até questionar isso, mas essa é a verdade. Acho que sim. Freeland Park, não sei o que e tal, mas é um ou outro ali que Pô, mas que sabe bem por causa de futebol. 2002 ele não tá nesse bolo aí? Mas é que o Park em 2002 ele não era o grande jogador. Ele ainda era novo. Imagina. Não, Não, ele era protagonista. Ele era promessa. Mas ele meteu aquele gol lá contra o Portugal. Cara, não sei o que. se- Até o gol de Portugal. Quem é o ninguém sabe grande que era jogador ele. da Copa de 2002? A John, claro. A John ficou no banco na Copa de No começo, 2002. no começo. Não, depois também. Não. Contra a Itália ele joga titular. Quando eu falo... Então, mas depois ele vai pro banco. É, Só eu o não vou Park que lembrar. foi
titular a Copa inteira. Eu não vou lembrar. mas a Copa- Achei que a personagem da Copa é o Riddick e o Riddick escolhe como os Eu acho que jogadores. o Golden Goal dá esse posto. Falaremos dele também. falar sobre uma hora. É bom. Essa discussão é uma boa. É uma discussão boa, eu gosto. Mas o. Desculpa, pode falar dele. pode Então, essa coisa do todo mundo sabe que é o Son Heung-min, né? Ele consegue um protagonismo, mesmo num time... Sério, cara, isso aqui não é top tier da Premier League há muito tempo. Há muito tempo. Nem com o Kane, assim. Tudo bem, você... Teve um ano ali que dava pra ter mais. Eu tô na dúvida se você é fã ou hater. Aquele ano dava pra eles terem ganho. Quem ficou falando mal bem do som, pra depois falar que o Parque tá acima, e agora o Denis tá falando mal do som. Não, que eu quero dizer que mesmo em todo esse contexto, o Son Heung-min consegue esse protagonismo. Tá. Né? Artilheiro com o Tottenham, cara. Não é tipo o Walter ser protagonista do Atlético Goianiense, por exemplo? É tipo não, isso, não quer dizer muita coisa. então... Eu acho que nem o som concorda com você. Acho que o som botaria em Pactizão na frente dele. Não, um monte de gente vai botar o Partizan na frente, mas eu acho que não, cara. O Son Heung-min, ele consegue tudo que ele consegue, não sendo protagonista, eu digo assim, no campeonato, né? No time ele pode ser, mas, ele tá atrás... Um time que tá atrás de vários outros times ali e ele tem que ir lá galgando o espaço dele, né? Atrás do Kane ainda. Eu acho que o Parque é maior, mas o som ainda tem uma pequena chance de passar, tá? É agora, assim, mas acho que ainda não, isso é difícil, né? Eu vou falar do Parque depois, mas o Parque, ele tava dentro de um contexto que ele não precisava jogar bem. Cara? Ele jogou bem, ok, é que ele não precisava ser o protagonista ali, porque o Manchester, ele já se caminhava pelas próprias pernas. Ele nem era titular absoluto. Mas ele era o 12º jogador do Manchester United. Então, mas era o 12º jogador. Sim, né? não, tá. É nesse contexto, tá? E aí? Olha o rival do coreano aí. Você adora o Sorguinho, né? Ele foi o primeiro coreano a aparecer no comercial da Nike. Da Nike, né? Sabe quem que era o trio dele? Sim, era o Rivaldo e o... Não, Ronaldinho Gaúcho e Denilson, né? O Denilson. Acho que é alguns assim. Eram os dois caras mais habilidosos e ele lá. Ele nem Eu acho que era aparece. Roberto Carlos. Ele só aparece na capa. Ele só Sabe aparece na quando capa, aparece o sim. duelo? Aí depois ele não aparece mais. Não né, conseguiram gravar nenhum bom momento dele. Bom, ele é... Só que para os mais novos que não sabem, ele é um atacante. Ele jogou a Copa de 2002. Ele também foi titular boa parte, mas também não foi em todos os jogos. Ele era um dos caras lá, mano. Ele era naquela talvez época... um dos mais técnicos do time. porque é o que tinha uma carreira mais consolidada lá fora, né? Que ele, por exemplo, ele foi... ídolo do Anderlecht, viu? Ele ganhou... Ele foi campeão belga, né? E ele tem 83 jogos, ele foi um dos destaques da Copa de 2002. Ele fez o gol contra a Itália. Foi o primeiro gol. É o de empate. É o que... Então o rebote chuta de fora da área e vai pro, né? E aí? Acho que foi dentro da área, enfim. Em cima do Buffon, né? Na época eu gostava muito do Sorguinho. Cara, eu não acompanho muito ele, mas assim, pelos nomes que ainda devem vir, eu acho que eu vou colocar aquele em 10º, cara. Menção honrosa pro campeonato pro comercial da Nike ter aparecido. Pra ele supostamente ter Foi um aparecido. puto orgulho, cara. Sim, foi um puto orgulho na época. Cara, assim, você tenta achar os melhores momentos dele na internet, é difícil, mano. Os melhores momentos dele é isso daí. Ele não era um atacante vistoso. Ele era um ponta, assim, na mas verdade. ele não era um cara habilidoso. meio atacante, assim. Ele era um segundo atacante, meio atacante, mas assim, não era um ponta de lança. O primeiro que teve coragem de botar um lugar aí, 10º lugar, hein? E vocês concordam com o 10º? Botar ele um pouco mais acima, um pouco mais abaixo? Dando o Yunja em 7º, 8º, 9º. Acho que 10º é muito baixo pra ele. Acho que não. Porque ele que, assim, se você pensar... Lembrando que vão ser 12 nomes, vocês podem empatar, tirar dois também, né? Só não pode botar em 10º e... O 10º é fixo. É, o 10º Não, pode botar em 10º e primeiro, mas assim, não pode ter 2 em 10º ou 2 em primeiro. Entendi, um por cada posição. Só que das outras posições vocês podem empatar, gente. Antes do Sorguinho pro Anderlecht, que outro coreano jogou... Chabogan? Não, entre o Chabogan e o Sorguinho, que outro coreano jogou na jogou na Europa? Itália, jogou no Peru. Não, ele foi depois? Não, ele já tava. Não, mas foi mesma época. É verdade, foi mesma época. É. Mas o Anjavan estaria acima do Sorguinho. Anjó em cima do Sorguinho. Acima do Mas Sorguinho. vamos lá, então... Mas o... Eu acho que eu coloco em 10º. Acho que a Eu acho luta que ele vai tá fora desse top acho 10. que a luta é achar alguém... em 10º pra tirar ele. Então, a luta é achar quem tá abaixo do Sorguinho. Independente de você colocar, tipo, pensar você botar nisso- um Kudjachor, uns caras assim, dá pra botar. Eu acho que até o Kim Jong-un é mais... Eu também acho, o Kim Jong-un tá- A disputa é tá à boa frente. com o Sorguião, Ele viu? é técnico, eu gosto dele. É que o Kim Jong-un jogou Premier League, Ó, Swansea e tal. o Son Heung-min, né, só pra deixar passar batido,
batido. ChatGPT em terceiro lugar. Marcelo também em terceiro lugar. Agora os Hogyeon, eu preciso... Vamos lá, vai. Nono ou décimo? Só que Décimo, com o Jachora vai. é igual. 10º. Décimo. Tá bom, vai, décimo. Décimo? Pago, tá mais do que pago. Eu gosto esse argumento de que é difícil achar alguém pior que o Soninho, ó. Então... Ah, não, menos bom. Menos vai. bom. Não, Só os cornetos, os coreanos são cornetos. Agora o... É o maior de todos. Pra mim, Ó, os Hogyeon, o se Marcelo não fosse o Thiago Gão, pra mim seria o colocou... primeiro, cara. Marcelo colocou os Hogyeon em oitavo lugar. ChatGPT colocou em nono lugar. Aí, ó, tá pago. Décimo, cara. Tá Mas o pago. ChatGPT e o Marcelo colocaram até 12º lugar. Eu não botei pra eles o critério de empatar. Park Ji-sung, Você sabe a lenda desse... que Por que ele fez isso? Que o time de Portugal tava falando, vamos jogar com calma que se empatar todo mundo passa. É. Essa é a lenda. Essa é a lenda. Não sei dos bastidores. Não, porque... Mas essa é a melhor foto dele, né? Esse gol foi Porque memorável. o pessoal fala assim, tá mandando quem calar a boca, né? A história, né? É, os jogadores de Portugal. Não foi o Figo, O não, Figo, que ele mandou cara. era o Figo. Foi o era Figo mesmo? Foi o Figo. Porque tinha esse lance que Porque se a Coreia empatasse, os dois times passavam. Sim, eu sei. E a gente conseguiu... E o Figo era o melhor do mundo na época. Sim, exatamente. Tipo, foi muito pesado. Park Ji-sung, tá? Pra ajudar vocês a pensar, né? Mas você já tem boa coisa. Pô, é pena ele não ter jogado na Coreia, né? Ele jogou direto ele foi pro Japão Ele direto. podia ter, tipo, se encerrado a carreira na Mas Coreia. ele quis terminar no Kings Park Ranger. E quando ele cai pra segunda divisão esse ano. Junto com o Júlio César, né? Acho que o Júlio César tava no gol. Júlio César, o Sandro, o Mas ele zagueiro. aposentou porque Zagueiro tava não, com o joelho volante. todo estourado. Não Sim. tinha como continuar jogando. Bom, jogos pela seleção 100 jogos. Ele é considerado um dos grandes capitães da seleção coreana. Ele é o ídolo de quase todos os jogadores coreanos. Da nossa geração. Inclusive, saiu uma trend recentemente que foi muito legal dos jogadores do Bayern falando quem são os ídolos dele. E o Pamin, obviamente, fala o Park Ji-sung. E o Thomas Müller fala do Elber, que foi atacante sim. do Sim. Bayern. Mas e aí? Só o Park Ji-sung, né? Eu não sei querer manipular, eu precisei fazer um novo slide para botar os títulos dele. Aí, ó. Bicho pega, hein? Ele tem títulos por todos os clubes que ele jogou, cara. Menos assim, que PR, né? Menos que pior. Mas assim, e ele não foi... Ele não E foi... prêmios individuais também. E ele não foi campeão por esses times sem jogar. Assim, não foi aquele cara que tá só tá no banco. Tipo o Higuaín agora se ganhar a Champions. Ele é um cara, tipo, ativaço. Puta, hoje no Manchester, tipo assim, todos os torcedores, eles veneram o Parque por toda a versatilidade. Ele é legend lá. Ele é legend lá. Ele joga esses né? Jogos lendas, festivos, né? jogos festivos. Quando ele consegue ainda, né? Por causa do joelho dele todo zoado. Então, é que ele... Tudo bem, ele ganhou tudo isso aqui, mas... tirando vamos falar especificamente do United. Ele tava dentro de um contexto que o time já ganhava tudo sozinho já, entendeu? Então, tanto é que essa Liga dos Campeões que ele ergueu a taça, ele tava machucado, inclusive. Quando a foto dele erguendo a taça, ele tá com roupa normal, né? Porque tava machucado. Então... Vou fazer só um contraponto, então. Ele foi o único jogador que conseguiu parar o Messi. Pronto, acabou. Como assim o único jogador parou o Messi? Cara, como assim? Não, teve um jogo... Quando foi semi de uma Champions? Que... acho que foi semi, não tenho certeza. Que o Ferguson falou assim, cara, você vai seguir esse cara. E o Messi mesmo, ele fala que o Parque foi um dos caras que mais marcaram ele. Mas ele não foi o único que parou o Messi. Não. Ninguém mais parou o Messi, desculpa. Imagina, o Messi não ganhou um monte de Copa do Mundo, ele só ganhou essa última. Mais gente parou o Messi. Mas, tanto que tem a lenda aí de que o Messi só ganhou no Barcelona e agora na Argentina, que depois do Barcelona ele não ganhou nada. Mesmo o Paris Saint-Germain tinha um time bom. Mas depois do quando ele Barcelona foi 2 anos no PSG e só. E o Inter não é. Sim, mas mesmo no Barcelona ele só conseguiu ganhar mesmo na época de ouro com o Iniesta e o Xavi. Tá. Não, ele ganhou também com o Trio MSN, né? E com o Neymar. Pô, então ele teve 2 gerações ali que ele ganha, né? Mas o negócio pra falar do Barque, eu acho que ele é o maior, cara. Bom, mas já é voto batido, era só pra gente Confirmar, né? o Denis registrar aqui, até porque a gente tem mais jogadores, vamos correr, pra dar tempo. Eu botei aqui, ó. Ele é coreano. Esse cara, Não, e vocês querem botar o Sony em décimo, o Alex ama o Chico Kim, já percebi. Cara, mas é porque Ele ama o todo Chico programa Kim. ele dá um hit. Você dá uma de encaixar, né? Ele tem que Chico, falar do pelo Chico. amor de Deus, vem pra cá. Não, mas vamos lá. Cara, o Chico tem feitos pelo futebol no mundo maiores do que muitos jogadores coreanos. Vai. Cara, jogar na primeira divisão brasileira Não, como eu não sei está. se ele tá machucado ou não, mas ele não vem jogando, ele tá né? na reserva. Ele é reserva
mesmo? Ele foi titular no Ontem- primeiro jogo do Mirassol do Campeonato Brasileiro, que o Mirassol perde. Sim. Mas perde com polêmica de arbitragem. E aí, desde então, ele ficou no banco e não tem nem entrado. Né? não jogou ontem? Não então? jogou Ontem ontem. ganhou de 4-2, gol do Kignaldo. Exato. Em São Paulo. Mas ele não... Ó, só um breve aqui, ó. Cara, assim, obviamente que... Você não acha que ele tem lugar na seleção coreana hoje? Não, eu acho que ele teria, eu acho que ele teria. Com certeza tem. Eu acho que ele teria. Ele não tem Titular lugar não, nesse titular não. ranking. Titular, não? Cara, Titular, titular, eu acho Titular que... não. É que ele não tá na seleção coreana por uma questão de exército, na minha Exato. opinião. Assim, eu não sei. Ah, ele não foi pro exército. Não. Por isso que ele é brasileiro, né? Ele é brasileiro. Ah, ele é ele- naturalizado sul-coreano? Eu acho que... eu não- É que ele isso aqui também é o que o Wikipedia aqui me falou. É que ele nasceu no Paraguai, né? Aí Eu acho que ele nasceu no Brasil e cresceu no Paraguai. Ah, é isso? Ah, então naturalizado. Então, se ele fosse jogar, ele teria que ser um gringo lá, não ser coreano. Eu acho que aí se ficasse... Até aquela coisa na Coreia, né? Mesmo que é filho de coreano, você fica muito tempo na Coreia, tem chance de você ainda pegar um exército. Então, essa Mas tira legislação. esse lance do exército, por exemplo, essa coisa do ser meio ofensivo. Quem que é meio ofensivo hoje na seleção coreana e vê se ele entra no meio. Então, mas eu... Pode ser o Igaim, né? Então, acho que ele faria ou uma Icardi? baita dupla, hein? Uma baita dupla, hein? Mas Tem ele, tem É porque, o tipo, que joga no Mainz. acho que o problema é que eles não têm um 9 na Coreia. Então, pra mim, a Coreia que joga o trio ofensivo. Exato. É Igaim, Igaim, Lee Chang-yeon e Son Heung-min. É esse o trio de ataque. Quem? Igaim e Chang-yeon... Não, Hany-chan. Hany-chan, Ah, caralho. que susto. Hany-chan Tá. e o Isso, Son Não precisa ter 9. Pra mim, esse trio, a gente... Pra mim, não precisa ter 10 também, pra mim. Tipo, a Argentina joga sem meia. Ó. Joga com 3 volantes, que sabem jogar. E aí põe 3 caras pra coisa que não se joga Sem pra eles. clubismo. Ah. É mais difícil ser campeão goiano que campeão coreano. Você pega o campeão goiano, ele joga lá na Depende primeira divisão aonde você coreana. joga. Na primeira divisão da Coreia. Você pega o campeão goiano Mas ainda assim depende. Se você, e se você não jogar joga na no- primeira divisão Goiano, coreana. Isso é mais fácil, Eu depende. acompanho K-League. Eu não acompanho, não tenho K-League- embasamento. Então, K-League é quase amador. A Cara, qualidade de futebol lá. é muito mais difícil ser campeão goiano do que campeão coreano. Nossa, o que o E quantos- gosta do Chico não tá escrito. E quantos hein? jogadores que passaram aí que vocês não viram que foi campeão nem na Coreia? Mas mesmo assim, cara, assim, Bom, tem jogadores de nível europeu lá na Coreia. então vocês vão querer subir o Sorguião e deixar o Chico em décimo? Então... O Chico Claro, não mano. entra. Não entra. Não, mas tem que botar aqui nos Então 10. o Soguinho sobe pra novo, então. Então, Sorguião sobe Não pra são 12 nono. jogadores que Mas, você mas, botou. Mas aqui mas ele só quer... eu só quero os 10. Por isso que pode Então- empatar. Por isso que pode empatar no meio. Vai ter que empatar no meio alguma hora, entendeu? Então o Sarguinho sobe pra nono. Então e o- isolado, tem que ser primeiro e último tem que ser isolado. Só o primeiro e o último fica Chico vai isolado. isolado. Chico é décimo. isolado e o décimo. E o Chico ficou em décimo, então. Ah, pelo amor de Deus. Cara. O que o Chico tá fazendo? aí? Exato. Ó, Com todo respeito ao Chico, né? Mas... o chat GPT colocou o Chico em 12º e o Marcelo também colocou o Chico em 12º, mas ele botou lá, merecia uma vaga na seleção coreana. Eu acho que ele teria vaga no elenco. Teria. No banco, no mínimo. Não titular. Kim Soyeon. Ai, sabia que esse cara ia vir, cara. Gosto muito dele. Você velho. gosta muito dele? Eu gosto dele. Eu acho que ele é um bom meio campo, um bom volante, velho. Kim Soyeon, pra quem não sabe, foi um meio-campista que ele fez ele tem uma carreira até consolidada no Reino Unido, né? Jogou no Celtic, no Swansea, no Sunderland, no Newcastle. Ele foi campeão do campeonato escocês, campeão da Copa da Liga Inglesa. Com quem? Com o Nil. Acho que deve ter sido com o Newcastle, não? Sim. Talvez. E, bom, e ele também é casado com uma atriz super famosa, né? Sim. Não sei quem que é. Esse Esse mundo do dorama eu não lembro. mas na época, todo mundo... Quando ele começou a surgir na Copa e começou a ter um pouco mais de destaque na Criou mídia... muita expectativa, né? Criou não muita expectativa. E as não meninas subiu. também falam, nossa, que jogador bonito, não sei o quê. Então tinha esse negócio. Aí, eu acho que ele tava na medalha de bronze nas Olimpíadas. Tenho quase Tava, certeza. tava. Então, Tava? tem que Tem- botar tem uma mais um medalha de título bronze aí. É Nossa. que não é um título, mas uma medalha. Olímpica. E por isso que. Ah, é Por isso verdade. que ele não vai pro exército. É por isso que né? ele entra como título. Mas a é medalha por de isso que ele bronze. não vai pro exército também, né? E acho que ele é o cara acima do 23 dele. Ele é o round daquela seleção. Ele, o Park Chu-young também era que ele Eterna promessa. Inclusive, ele faz o gol, né? Contra o Japão. Ele era um dos under 23 ali. Mas, vamos lá. Kim Song-yeon eu ponho em oitavo. Vai, só sobrou o oitavo, né? Só sobrou o oitavo. Não, mas, e aí tem mais nomes que ainda vou aparecer que vocês vão E ter a que gente vai colocar. colocar. Vamos colocar o oitavo, Põe o então. oitavo, põe o Aqui. oitavo. Acho que é a primeira unanimidade de posição, hein? O Meio Kim campo. Soyeon, o Marcelo colocou em 11º e o chat GPT colocou em 8º. Ó, empatamos com o chat GPT, então.
Anjoan. Ei, vamos lá. Chegou. Pra mim, ele tá na frente do... Kizanhão, com certeza. Não, eu vou comparar com os caras de 2002, né? Porque ele é o mesmo critério. Porque na Europa, ele jogou na Itália, mas zero representante. Ele jogou no Arsenal também, se não me engano, não jogou? Não, acho que Não, o esse Arsenal foi foi pra Tion. Tion. Tatiana, verdade. jogou no Jogou no Arsenal. Perugia. Ó, aqui tem os Perugia. clubes, ó. Jogou no Arsenal. Ele jogou no Busan, foi pro Perugia, fez o gol contra a Itália, já foi mandado embora. E aí fez uma carreira no Japão. E aí, eu acho que nada muito estável, né? Sinceramente, lá embaixo. Ah, mas pra mim ele tá pelo gol, eu ponho ele na frente do Romombo e do Iwanja. Mas Eu o ponho. Romeo Bock tá em sexto e o Kim Min-jae tá em Não, quinto, pra hein? mim tá Não, abaixo tá. do Kizonyon. Nono. Claro, o Anjon Acho que o critério aqui é igual deles, né? É totalmente Copa do Mundo. Mas eu- 15 anos de carreira, 2 gols. Cara, ele tem uma ótima temporada no Apaldica, que ele mandou muito bem. Eu acho que eu Nem jogou pro Taquera. Ele jogou pro Taquera, ele substitui muito bem o Chonyeon-do. Eu empataria ele com os Horguion em nono colocado. Na nona posição. Porque os dois, assim, né? Ah, pra mim ele tá acima Então ele tá acima do Chico, então. Acho que sim. Ah, Acho não, o que... Chico eu nem sei porque tá aí. Sério, gente? Então, Eu colocaria ele em nono. concorda? Não. Você perdi. botaria... Ah, você botaria mais, né? E você, Deja? Eu vou perdi, já. desempate, então. Nono. Nono? Tá. Abaixo do Kizonyon. Han Hee-chan. Ó, agora vocês podem empatar com mais alguém aí. Han Hee-chan, ele é muito jovem ainda, tá? Mas ele tá sofrendo um pouco com lesão, então não dá pra saber o quanto ele ainda vai evoluir. Cara, eu acho que ele... Mas ele, cara, ele tem bastante campeonatos austríacos, tem 3, ele é tricampeão austríaco seguido, antes de ir pro Nossa, pelo Wolverhampton. É, pelo Salzburg. Ó, aqui o título tá faltando, porque ele que faz o pênalti contra o Japão, que alivia o exército pro som. Porque na prorrogação, Para asiáticos. Nas Olimpíadas da Ásia lá contra o Japão, nos Jogos da Ásia, contra o Japão, tem um pênalti na prorrogação. Aham. E o Som, ele fala, mano, não consigo bater esse pênalti, que é o pênalti da vida dele. Cara, isso deixa ele mais abaixo ainda. E quem bate é o Hanichan e converte. Esse cara é uma... Então é um título que não tá aqui também. Ele é um perfil que não tem na Coreia, que é sangue nos olhos, sabe? Assim, eu gosto dele por causa disso. E ele que faz o gol contra o Portugal, né? Que classifica para as oitavas e a gente tá uma piaba pro Brasil. Eu gosto dele, mas... Mas também é só isso, né, meu? Assim, eu acho que assim, ele é um jogador que, como sofre muito de lesão, ele é muito inconstante. Ele vive sempre tem um assunto ali na mídia que tá machucado, tá se recuperando. Tem muito disso, assim, né? Mas mesmo assim, eu ponho ele no lugar do Ki. Do Kizonyon? É. No lugar ou empatado? Ele quer falar, Eu empatado acho com o Kizonyon. Eu acho que que ele sim. tá um pouquinho acima ainda, por ser atacante e tal. Mas é mais difícil a concorrência. É muito parecido o perfil, né? Joga naquele time no Mediano low pra tier, baixo, né? é. Do Premier League. Uma vez ou outra dá um seu destaquezinho. Ó, é o isso. chat GPT botou o Anjoa em 6º lugar e o Han Hee-chan em 11º lugar. Nossa. E o Marcelo também colocou o Han Hee-chan em 10º e o Anjoa em 7º. Eu colocaria talvez ele em oitavo, junto com o E Kizanhão. o Marcelo concorda comigo que o Anjoa é muito melhor Yonen do que jogador. Com certeza, com certeza. Então o Han Hee-chan ficaria aqui junto com o Kizonyon? Oitavo. Acho que sim, acho que sim. Justo. Tá mais que pago, eu acho, pra ele. Tá mais do que pago. Ó, a lista final, A então... frente é só Guirona. Não tem, acabou? Acabou. Ô, o Igaí não tá aí? Ah, Não acredito. Eu acho O que Chico tá e Igaí não tá? Não, é sacanagem, Nossa, né, não cara? está, é sacanagem. É sacanagem, Não, é mas eu vou sacanagem. explicar já o porquê também. Eu acho que o ainda vai ficar em 2º lugar nessa lista. E a gente vai um dia refazer essa lista. Esse episódio vai envelhecer mal. Então, as pessoas vão falar, vão olhar esse episódio, vão pensar que besteira. E na verdade, eu não botei o Igaí também justamente pra fazer depois a pergunta: quem faltou nessa lista, na verdade. boa. Entendeu? Eu tenho alguns nomes na cabeça. Imagino que também tem. tenha. E aí eu já vou até anotar pra depois, daqui a alguns anos, alguns meses, eu não sei. Talvez depois da próxima Copa a gente faz de novo essa tier list. Quais são os nomes que faltaram então? Vamos lá. Igaí, certeza. Igaí, certeza. Ele estaria em que lugar aqui pra vocês? Pra mim, Hoje, Hoje, eu acho que... hoje. Eu acho que entraria em 6º ou 7º, hein? Mas com o quê? eu acho que ele disputa com o Hanichan, com o... Mas Kisonyon. É que assim, ele é o mais novo de todos eles na lista, né? Então, por isso que eu não E coloquei que tem ainda. ele tem pouca evidência atualmente. Ele tem poucos feitos ainda. Ah, ele foi amigo do Neymar enquanto ele estava na lista. Amigo não, né? Foi bicho de estimação. né? Ele foi parceiro do Neymar. Ah, e brigou com o Som também. É, verdade. Ah, mas ele foi bem no Mallorca e tal. Então, vocês botariam em que lugar aqui
aqui. Pra mim dá pra na frente do Chico. Hoje, tá em nono lugar. Eu acho que outro nome que dá pra colocar aí também é o Chaduri também. Não, Chaduri não dá pra colocar, desculpa. Chaduri não. Chaduri, ele era banco na seleção coreana. Ele sempre foi banco. Não, mas 2006 ele foi titular. Era o Michael coreano, pô, na direita. Então, mas isso que ele era atacante, né? É isso que ele era atacante. Ele vira lateral direito. Exato. No Celtic, o cara é ídolo lá no Não, Celtic. mas o Chaduri não dá, desculpa. Chaduri, ele só foi pra Copa porque ele é filho do Chavongan. Não, mas 2006 ele foi bem. 2006 ele foi bem. Cara, não, o Chaduri não dá, cara. Ele é Ele muito... é tipo o Edinho, filho do Pelé. Pô, Coreia 2006 vai pras oitavas, pô. Verdade. E cai pro Uruguai lá no último lance. Lá, Chorado, o gol do Soares. O gol da Coreia foi cagado, que o zagueiro ele ele cabeceia, bate no pé e entra. Um que os coreanos gostam muito é Idongo. E Dongol, Ah, sim. sim, Dongol. Ele apareceu na lista. Aquele... E Chonsu, que vocês acham que entraria? 이천수, 안정환이, 설견, tudo... É tudo igual, é tudo igual. parecido. Eles tiveram a sorte de 2002. Tem aquele cara... Tem o Kujachor. Tem o Kujachor. Então, mas é que Park Ju-young, ele era a eterna promessa da Coreia, né? E no Arsenal ele tem quase nada de jogos. Mas era normal. Mas assim, ele foi pro Arsenal porque o empresário dele era muito bom. Muito bom, Porque não era possível. Assim, quando ele foi contratar, todos os coreanos falaram, como é que esse cara foi contratar? Mas enfim, tem aquele cara, o número 10 hoje da seleção. Ele já é velho, ele tá jogando na Coreia. Não, ele tá jogando na Europa agora. No mais, o Jason também é outro que também daria que tá bem, Mas entraria nos 10 melhores da seleção de todos os tempos. Dada a qualidade da lista, cara. Na frente do Chico. Ok, tá. Eu acho que é uma discussão que Na frente do Higuaín. Na frente do Higuaín. E Jason. Mas o Higuaín também não entrou aqui. Mas acho que são nomes que... Porque ele provavelmente vai estar na próxima Copa, porque deve ser a última dele, pela idade, etc. Acho que também dá pra colocar ali, meio polêmico, né? Mas o Lee Chong-yong, que é um outro ponta que jogou no Crystal Palace, né? Crystal Palace, que foi revelado junto com o Ki Sung-yeon, porque diziam que eles eram os dois dragões da Coreia, né? Que eles jogaram juntos no... Os caras se emocionam demais, né? Os coreanos. Mas é por causa do nome. É por causa do nome, Yon. Sim. Porque eles foram revelados no... Ai, qual que é o time? Aquele time... É um time que o uniforme é vermelho e preto. Da Coreia? Da Coreia. Eles jogaram lá... Com Steelers. Eu não sei se é o Seoul. Acho que é Seoul. Não, o Kizoyan foi revelado no Seoul. Então é isso mesmo. Eles jogaram juntos. Outro que também dá Mas isso eu não consigo, não qualifica ele tá na lista. Mas não argumento pra isso. Mas na seleção ele jogou bem. Ele teve boas participações na seleção, mas é que o problema é que depois disso ele teve muitas lesões, né? Daí ele começou a não ser tão convocado. A lista final de vocês ficou Cha Bong-gun, Park Ji-sun, Son Heung-min. Primeiro lugar, Cha Bong-gun. Segundo lugar, Park Ji-sun. Terceiro, Son Heung-min. Quarto, Lee Yong-pyo. Quinto, Kim Min-jae. Sexto, Hong Myung-bo. Sétimo, Lee Yoon-jae. Oitavo, Ki So-yeon, Hwan Hee-chan. Nono, Sorgyeon, An Jo-an. E no 10º ficou o Chico. Se cada um pudesse mudar um jogador aqui de posição, quem vocês mudariam? Não mudaria. A lista tá ótima. Pra você concorda com a lista? Eu colocaria o Higuaín e tiraria o Chico. Tá, mas em cima, daqui você não mudaria mais nada? Você não botaria o parque na frente do Cha Bong-gun? Eu mudaria tudo, mas aí vai mudar, vai bagunçar. Não, então tudo, né? deixa você fazer uma mudança aqui na lista. Tá bom, então eu ponho o parque em primeiro. O parque em primeiro. Pronto. Essa seria a sua lista final. Acima do Cha Bong-gun. Se for pra escolher um, E eu o Cha ponho ele. Bong-gun acima ou abaixo do Son Heung-min? Também abaixo. Pra mim ele tá abaixo. Tá, então mas ele ficaria em terceiro lugar? Vou botar, vai. Eu senti muita pressão aqui. Mas eu achei que a sua troca é justa. Tô sendo julgado aqui. Eu já vi que o Ademir não entra no maior Palmeiras de todos os tempos do Ki, né? Não, mas acho que dá pra comprar essa briga. O Ademir entra no maior Palmeiras de todos os tempos? Que eu vi ou de todos os tempos? Não, tem que entrar. Não tem como, mas é a mesma coisa, Cha Bong-gun. Mas é diferente, né? E você, Denis, uma mudança aqui, o que você faria? Son Heung-min em segundo, né? Son Heung-min em segundo. Tá. Eu vou falar a minha lista, tá? Que eu botei aqui. Eu botei o Cha Bong-gun em primeiro, mas eu só botei o Cha Bong-gun em primeiro depois que eu comecei a fazer a pesquisa. De cabeça também, pra mim era Park Ji-sun e Son Heung-min. E aí eu pensei, Cha Bong-gun deve ter sido muito bom, mas o quanto ele foi bom. Aí eu comecei a ver os feitos dele e falei, não, esse cara precisa estar aí primeiro. A gente estuda história pra isso, né, gente? Justamente. Segundo, Park Ji-sun. Terceiro, Son Heung-min. Quarto, Kim Min-jae. Quinto, Lee Yong-pyo. Sexto, o Yoon-jae, o goleiro. Sétimo, Ki So-yeon, empatado com Han Hee-chan, ou seja, à frente do An Jo-an. E nono, eu botei o Sorgyeon.
e o Chico, e em 10º o Romembo, porque pra mim o Romembo não desce, gente. Não, como técnico, como jogador, sabe? Pra mim Pô, não medalha desce. de bronze pra você, pô, dá pra... Ai, A gente cai pro Brasil na semi. o Romembo... É que, assim... Brasil de Hulk, é, Neymar, é, os o, caras. é o hate, assim, é pessoal, entendeu? É o pessoal, o Romembo não desce. Bom, a gente fez essa primeira lista aqui, eu vou elaborar mais listas para os próximos quadros. Funcionou a dinâmica, que vocês mudariam alguma coisa na dinâmica em si? Não, talvez, tipo... Talvez mostrar. Visualizar todo mundo. Eu vou deixar- E aí a gente vai, tipo... Porque aí com Dá o pra- overview, você tem mais... Não, mas a mais- ideia é chegar surpresa. Vocês poderem mudar, mas assim, durante a conversa vocês podiam ter mudado já também. Sim. Mas o importante, na verdade, é vocês entrar no consenso aqui na hora de botar. Tá? Ou acertar, perder. Não, eu gostei da dinâmica, mas não deu pra colocar os vídeos, mas seria legal colocar mais vídeos também, né? Pra gente também Na verdade, ver como é até que é. dá, assim, dava, acho que não sei se tem mas muita coisa pra mostrar, fora isso, né, a conversa vai indo, se o vídeo começa a rodar, a gente começa a ver o vídeo, a conversa para e quem tá assistindo não sabe o que tá acontecendo, Verdade. entendeu? Tá bom? Mas é isso, pessoal. Obrigado pela participação aqui no Kyopo Esporte Clube. Eu espero vocês nos próximos episódios em novas listas, novas polêmicas. E você que assistiu a gente até aqui, comenta aí se você concorda, discorda, o que vocês vão achar absurdo. E dê também sua sugestão para nossas próximas listas, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos no próximo episódio. Valeu!